Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 2576. Miel fechou os olhos, escondendo a dor. Ele suspirou interiormente. Depois de pensar um pouco, ele tirou algo de um dispositivo espacial e colocou-o no chão. Depois disso, ele olhou para cima e sentiu seu corpo relaxar. Ele havia dito o que precisava dizer. Se ele foi desprezado por sua filha, que assim seja. Eles disseram que era papel de um pai ser odiado, e somente muito depois que seus filhos crescessem eles entenderiam seus sacrifícios. Miel não acreditava que ele merecesse uma descrição tão grande. Ele não era um mártir, ele era um homem egoísta que usou uma boa mulher e a fez sofrer uma dor sem fim pelo crime de amá-lo. Mesmo que Aina sempre o odiasse, ele merecia. Nesta vida, seu único papel restante era sua ambição de colocar a família Brasinger no caminho certo mais uma vez. Todo o resto teria que esperar. Então, ele desapareceu. Leonel segurou Aina em seus braços, olhando para onde Miel havia desaparecido. Ele só conseguiu suspirar também. Ele não esperava que as coisas terminassem dessa forma. Ele podia imaginar a culpa que Miel estava sentindo. Se Leonel estivesse certo, ele provavelmente nunca quis se casar com Anselma em primeiro lugar. Ele entendia como aquelas 4 famílias funcionavam, elas eram obcecadas com linhagem e controlavam perfeitamente todos os aspectos. A ideia de que eles selecionariam cuidadosamente os parceiros de casamento uns dos outros não era tão surpreendente. Na verdade, ele ficaria mais surpreso se não o fizessem. Ele podia acreditar que a mãe de Aina era seu primeiro amor verdadeiro, mas ele também sabia que às vezes as intenções eram mais importantes do que o resultado final. Ele pode ter chegado a amar a mãe de Aina, mas a realidade é que ele tentou usá-la no começo. Ela era uma mulher inocente, uma mortal da terra, e ainda assim ela estava envolvida nesse assunto porque ela tinha sido encantada pelo homem errado. Havia também a questão de como ela provavelmente tinha pouca escolha. Miel era um homem de outro mundo, exercendo um poder incalculável, tendo conhecimento completamente além do da terra. Qualquer mulher normal acharia difícil resistir aos seus encantos. A mãe de Aina pode ter sentido que havia encontrado o homem dos seus sonhos. O pai de Aina estaria muito além de qualquer outro homem com quem ela já tivesse interagido. E por que Miel a escolheu especificamente? A mente de Leonel não conseguiu deixar de preencher todos os detalhes por conta própria, e suas habilidades de simulação atingiram quase a perfeição. Só havia uma resposta realista, sua beleza. Uma razão tão superficial e sem sentido, e com o único propósito de deixar Anselma o mais ciumenta possível. Não era de se espantar que Anselma estivesse tão obcecada em arruinar a aparência de Aina, amaldiçoando-a a uma vida com um rosto desfigurado e dor sem fim, até que Leonel apareceu. Leonel esfregou as costas de Aina. Ele se lembrou de como se sentia sobre a ideia de sua mãe se casar com outro homem. De muitas maneiras, esse tipo de sentimento por Aina pode ser ainda pior do que isso. Ele podia sentir que isso estava realmente a destruindo de dentro para fora. Valeu a pena contar a ela? Esse pensamento veio à mente. Era provável que Aina tivesse descoberto de uma forma ou de outra, já que ela estava tão obcecada em esmagar a família Brasinger. Mas a questão ainda estava lá. Valeu a pena? Provavelmente havia um ato de equilíbrio acontecendo. Por um lado, Miel realmente sentia que Aina precisava saber, ou era que a culpa o estava consumindo por dentro e ele tinha que dizer isso mesmo que doesse Aina para que ele finalmente pudesse se sentir melhor. Leonel na verdade não sabia a resposta para isso. Todas essas emoções complexas e emaranhadas eram difíceis de desfazer. Então, ele apenas abraçou sua esposa enquanto ela desabafava emoções que provavelmente ela tinha enterradas profundamente dentro de si há muito tempo. Foram muitas horas até que Aina se acalmasse. O mortal já teria se cansado há muito tempo, mas era tanto um presente quanto uma maldição ser tão poderoso. Ela se inclinou contra o abraço dele em silêncio, os olhos inchados e as lágrimas secas em suas bochechas. Sua respiração ainda estava um pouco irregular, mas ela tinha se recomposto. Leonel, o que devo fazer? Ela perguntou suavemente. O que você quiser fazer? Leonel respondeu sem hesitar. Se ela quisesse odiar Miel, ele não tentaria fazê-la mudar de ideia. Se ela quisesse perdoá-lo, ele também não ficaria no caminho dela. Eu realmente a odeio. Eu sou uma pessoa má? Ela perguntou suavemente. A pessoa a quem Aina se referia era definitivamente Anselma. Leonel também entendeu o sentimento de Aina. Se ela o perdesse, talvez suas ações fossem igualmente desequilibradas. Ela amava Leonel tanto que não conseguia imaginar perdê-lo para outra mulher. Ela sentiu um ciúme louco e furioso em seu coração só de pensar nisso. Mas ao mesmo tempo, ela nunca perdoaria Anselma. Era impossível. Não havia uma única fibra do seu ser que quisesse. Leonel suspirou. A pergunta era muito complicada. Sua reação inicial foi óbvia. Mesmo que Anselma estivesse magoada, não era seu direito descontar em uma mulher inocente que não sabia de nada. Mas quanto mais Leonel pensava sobre o que era errado e o que era certo, mais difícil era para ele conciliar uma moralidade objetiva. O abate da reunião dos reinos foi ruim? Por um lado, você massacraria trilhões de pessoas, mas por outro lado, você não permitiria a vida de muito mais do que isso? O que estava certo? O que estava errado? Leonel beijou a testa de Aina. Não deixe que seus pensamentos sejam arrastados por tais pensamentos, ele disse depois de um tempo. Sua única obrigação moral é consigo mesmo e com aqueles que você ama. Qualquer um que atrapalhe isso terá que pagar um preço por isso. O aperto de Aina em torno de Leonel aumentou enquanto eles ficaram ali em silêncio. Capítulo 2577. Moralidade. Mesmo na Terra, onde havia paz relativa, ninguém conseguia chegar a uma conclusão perfeita sobre isso. Havia uma moralidade objetiva? Era relativa, baseada na situação ou talvez na opinião da maioria.
Era baseada na religião ou era antirreligiosa? Havia alguns casos em que a opinião da maioria deveria ser anulada por uma minoria mais bem informada? Cada disciplina tinha seu próprio nome sofisticado, escrito por pessoas que passaram a vida inteira estudando filosofia, e mesmo assim nenhuma delas conseguia chegar a um consenso. Havia muitas variáveis, muitas culturas diferentes, muitas experiências de vida diferentes. Às vezes, Leonel se perguntava como suas visões sobre moralidade poderiam mudar em um mundo como este. Elas aumentariam com as forças que os indivíduos tinham e não mudariam muito? Ou seus pensamentos teriam que ser revisados para se alinharem a uma nova verdade? Leonel não sabia. Por um bom tempo ele foi atormentado por essas questões de moralidade, dividido entre o que satisfaria sua mente e o que lhe faria mais bem. Ele tinha chegado a sentir no final que a maior parte daquilo era besteira. Em um mundo como este, criado apenas para acabar um dia, qual a utilidade de alguma moralidade objetiva? Tentar encontrar uma acabou causando-lhe mais sofrimento do que qualquer outra coisa, e para que exatamente? Ele conseguia se lembrar muito bem dos sentimentos de seu eu futuro. Aquele vazio infinito de solidão, aquela culpa que afundava as entranhas, era infinito e vasto. Se era isso que a busca pela moralidade lhe dava, ele realmente não queria isso. Mas ao mesmo tempo isso não significava que eles não fariam nada. O problema era se ele estava fazendo isso pelos motivos certos ou não. Sua moralidade era originalmente baseada na lógica. Ele não conseguia entender o que poderia decidir objetivamente o valor de uma vida, então ele não o fez. Em vez disso, ele tratava todos igualmente e até acreditava que já que tinha talento, era seu dever ajudar a elevar todos os outros. Agora, ele se entendia um pouco melhor do que isso. Embora fosse uma pessoa egoísta, embora corresse em busca de emoções baratas ou até mesmo muito caras que poderiam custar sua vida, ele também tinha dificuldade em ignorar as dificuldades dos outros. Ele era muito empático no sentido de que era capaz de ler as emoções das pessoas como se fossem um livro aberto. Era uma peculiaridade de ter tanto poder força dos sonhos. E por isso, ele frequentemente tentava se projetar nos outros, se perguntando por que eles não reagiam da mesma forma que ele reagiria em uma determinada situação, por que eles estavam demonstrando fraqueza quando deveriam ter coragem, por que eles estavam chorando quando poderiam pegar uma lança. Sem que ele soubesse, ele estava sempre mergulhado nessas emoções, e a solidão e a culpa do seu eu futuro o faziam querer consertar isso. Por fim, a qualquer sentimento de afundamento que fosse, impedir que aquela estrela iminente à distância se aproximasse. Ele gostava de ajudar as pessoas, essa foi a quarta coisa que aprendeu sobre ele. Mas mesmo assim, era uma teia complexa, muito parecida com a de todos os outros. O caráter de uma pessoa mudava a cada hora, e muito menos a cada dia e ano. A constante tecelagem e empurra e puxa desses princípios básicos que construíam sua personalidade era o que significava ser humano. E como tal, seu quarto princípio perdeu para o primeiro. Ele era egoísta. Ele queria que aqueles que faziam sua esposa chorar pagassem. Ele não queria ver nada além de seus sorrisos felizes, sorrisos que pudessem iluminar seu mundo, e ele se certificaria de trabalhar para isso. Ele esfregou as costas de Aina enquanto ela fungava, aparentemente se sentindo muito melhor do que antes. Ela podia sentir que Leonel não estava mentindo para ela. O que ela talvez mais temesse era Leonel pensando menos dela por ainda odiar Anselma. No entanto, com o quão conectados os dois estavam agora, ela podia sentir claramente os pensamentos do marido. Não havia um pingo dele que se sentisse assim. Isso a fez se sentir em paz, como se estivesse protegida enquanto envolta em seu abraço. E depois de um longo tempo, ela lançou um sorriso gentil. Quando começa a reunião dos reinos? Ela perguntou de repente. Leonel riu. Tão ansioso? O narizinho de Aina enrugou. Eu realmente quero bater em algumas caras. Quem são elas para tentar seduzir meu marido? Leonel riu alto, pegando Aina num abraço de urso e girando-a. Os dois sorriram e a atmosfera fria ganhou seus próprios toques de calor. Você vai me dizer por que realmente quer que eu participe agora? Perguntou Aina. Não posso simplesmente querer exibir minha esposa? Acho que isso é valente o suficiente. Talvez, mas duvido que seja por isso, ela respondeu com um sorriso doce. Ela conhecia Leonel muito bem. Exibi-la era provavelmente a última coisa em sua mente. Ele provavelmente preferiria trancá-la em um porão em algum lugar onde só ele pudesse admirá-la. Ei, o que você está pensando agora? Leonel disse defensivamente. Eu sou esse tipo de pessoa? Aina piscou inocentemente, fingindo não ter ideia do que ele estava falando. Leonel sorriu. É só uma pequena aposta com um pirralho arrogante. Aina levantou uma sobrancelha em confusão, sem entender muito bem. Leonel também não precisava mais esconder as coisas dela, considerando os avanços recentes, mas ele parecia ainda ter o hábito. Leonel olhou para o lado e encontrou a distração que procurava. Com um aceno de mão, o item que Miel deixou para trás voou e ele o jogou em Aina. Ela o pegou com uma luz bruxuleante de complexidade em seus olhos, mas, no fim das contas, Miel era seu pai. Então ela abriu o anel para ver o que havia dentro. Capítulo 2578. Aina tirou o que parecia ser um jade polido. Era completamente plano e tinha um formato oval. De alguns ângulos, parecia bem leitoso, pois a luz refletia nele, em outros parecia um branco perolado, e em outros emitia a mais sutil cor de jade pálido. Leonel percebeu imediatamente que havia algo inscrito ali, mas deixou Aina concentrar-se nisso primeiro. Várias horas depois, ela voltou com uma carranca na testa delicada. É uma técnica chamada reencarnação da alma? Parece uma técnica espiritual de nível muito alto, mas humanos não deveriam ser capazes de executá-la, a menos que eles tenham clarividência da alma? Leonel adivinhou. Aina sorriu e jogou a técnica para ele.
Ele também deu uma olhada sem cerimônia, mas, diferente de Aina, levou apenas alguns minutos para passar por tudo. Quando ele tirou sua mente, ele também tinha uma carranca no rosto. Se exiba, Aina zombou, fazendo rir. A técnica permitia que alguém fizesse exatamente o que dizia, reencarnar a alma e retornar a um estado mais fraco. Mas também era altamente perigosa. Na verdade, poderia ser dito que apenas Aina e seu pai teriam algum tipo de confiança em ter sucesso, e isso apesar do fato de ser uma técnica espiritual. O que o fazia franzir a testa não era o perigo, ele sentia que Aina tinha quase 100% de certeza de sucesso. O que realmente o fazia franzir a testa era o fato de que parecia tão similar a... Leonel cantarolou, sentindo sua mente processar alguma coisa. Essa técnica era basicamente uma chance de refazer, retornando a um estado mais fraco para reforjar seu caminho enquanto carregava os entendimentos que você já tinha. Mas havia desvantagens até mesmo além da dificuldade de ter sucesso sem a clarividência da alma. A primeira era que suas compreensões seriam seladas. Era similar ao orbe do esquecimento, mas muito mais exagerado porque não removia apenas o caminho para a compreensão, mas até mesmo a compreensão em si. O objetivo era seguir o mesmo caminho que você já tinha seguido, chegando a entender coisas que você já tinha entendido antes. Então, quando tudo se encaixasse no final, memórias que você tinha esquecido se fundiriam em uma e não seria apenas uma melhoria aditiva ao seu poder, mas uma claramente exponencial. Dependendo do nível de sucesso da técnica, mesmo um aumento de milhares de vezes sobre a força anterior não era impossível. Isso era para um espiritual usando essa técnica. Para Aina e seu pai, era bem parecido, exceto que eles conseguiam se lembrar da sensação de quão poderosos eles já foram, e foi por isso que Miel conseguiu projetar essa força diretamente na mente de Leonel. Agora que Leonel pensou sobre isso, Miel já havia retornado para a 8ª dimensão. Isso não significava que ele já estava perto de retornar à sua antiga força? Isso também não significava que muito em breve, ele teria um aumento explosivo em seu poder? Parecia que Miel tinha usado o fato de seguir seu avô até a Terra como uma desculpa para finalmente testar essa técnica. A parte mais assustadora de a reencarnação da alma, no entanto, era o fato de que não havia literalmente nada impedindo Miel e Aina de usá-lo de novo e de novo. Para cada sucesso, eles teriam outro crescimento explosivo em força. Espera, quem disse que essa é só a primeira vez que Miel está usando isso? Dado que ele entendia sobre a clarividência da alma, não deveria ter levado Miel os quase 30 anos que Aina viveu para finalmente chegar a esse ponto. Mesmo uma década provavelmente era um exagero. Ao mesmo tempo, se ele tivesse lido os detalhes da técnica corretamente, então, toda vez que ela fosse usada, levaria mais e mais tempo do que a última vez para dar certo. Mesmo se ele estivesse sendo conservador, essa provavelmente seria a 3ª tentativa de Miel, talvez até mesmo a 4ª. Quão poderoso ele seria quando retornasse à 9ª dimensão? Mesmo com tudo isso dito, não era isso que Leonel tinha em mente. Obviamente, ele estava pensando em seu próprio retorno à 3ª dimensão. Os dois estavam relacionados? Foi por isso também que Miel não fez perguntas sobre sua regressão e apenas confiou sua filha a ele? Mas havia algumas diferenças muito claras. Para começar, Leonel lembrava claramente de todas as suas compreensões, nenhuma delas havia sido esquecida. Havia algumas outras pequenas diferenças, mas nenhuma era tão importante quanto esta sozinha. Eles não estão relacionados? É apenas uma coincidência? Talvez os métodos sejam derivados um do outro? Mas por que eu tive que ficar inconsciente para um enquanto o outro é praticado ativamente? Estranho. Leonel não conseguia entender direito, mas o que ele sabia era que ele e Miel não eram os únicos a terem regredido em força. Seu avô quase certamente tinha passado pela mesma coisa. Então Leonel pensou em outra coisa. O único fator de linhagem que ainda não havia retornado depois que ele começou a progredir e entrou na 4ª dimensão era seu fator de linhagem poder do rei. Poderia estar relacionado? O poder do rei lhe deu tanto controle sobre as almas dos outros, poderia ser. Leonel foi atingido como um raio. As simulações se espalharam em sua mente até que ele chegou a uma que tinha mais de 80% de chance de ser verdade. Se ele estivesse correto, Miel ou seu avô teriam passado muito tempo no mundo espiritual, terminando com essa técnica. De uma forma ou de outra, seu avô colocou as mãos nela e a usou como estrutura para criar o que só poderia ser descrito como as técnicas da 4ª coroa do fator linhagem. Se no passado respirar, assimilar e levantar estavam sozinhos no topo, ele estava disposto a dar a este novo método um assento junto com eles. Não era de se admirar que não estivesse na tábua de ouro, seu avô a havia criado. Parecia que o velho era mais impressionante do que Leonel imaginava. Capítulo 2579. Honestamente, Leonel não se importava que o poder do rei ainda não tivesse retornado. Se ele estivesse certo, provavelmente era um projeto da parte de seu avô. Se a forma como eles tratavam a raça humana fosse alguma indicação, a revelação de que ele era um Falques enquanto também exercia tal força e maestria sobre a força dos sonhos provavelmente causaria uma descida neste mundo. Sua vida teria um relógio batido em sua testa e ele teria apenas que sentar e esperar pela morte. Mas, também era porque ele era um Falques que certos planos tinham mais chances de sucesso do que outros. Devo? Perguntou Aina. Ela realmente queria praticar o método, mas o problema era que a reunião dos reinos estava logo ali no horizonte. Se ela mordesse mais do que podia mastigar, não teria força suficiente para vencer. Mas, ao mesmo tempo, reconstruir seus alicerces por meio do uso de sua clarividência corporal era difícil. Na verdade, acho que você conseguiria fazer isso em muito menos tempo do que os Pops, disse Leonel. Você vai continuar chamando ele assim? Aina disse revirando os olhos. Na primeira vez ela pensou que era só uma brincadeira, mas agora era obviamente um padrão. Leonel riu. Você quer que eu evite? Podemos fazer isso também. O que minha adorável esposinha quiser.
Leonel sempre chamou seu pai de velho ou pai, ele nunca usaria esses nomes para Miel porque por mais que respeitasse o homem, não havia ninguém que ele respeitasse mais do que seu pai. No entanto, Miel também era família agora. Ele não achava certo chamar o homem pelo primeiro nome, e já que Aina havia construído a ponte entre eles dessa vez, parecia que era a vez de Leonel tentar construir uma ponte em espécie. Chame-o do que quiser, disse Aina com um beicinho. Leonel sorriu. Ele podia sentir os sentimentos complicados de Aina sobre o assunto, mas também podia dizer que havia uma parte dela que se sentia feliz que Leonel e seu pai estavam pelo menos em termos decentes agora. Como eu estava dizendo, porém, a combinação de clarividência do corpo e da alma deve fazer com que essa técnica passe ainda mais rápido para você. Você deve conseguir atingir a 9ª reencarnação bem rápido, algumas décadas talvez. Não havia limite para usar reencarnação da alma, mas havia um ponto de retornos decrescentes. Esse era um limite da técnica em si, em vez do método real de reencarnação. Após a 9ª tentativa, seriam necessárias mais 3 antes que você tivesse os mesmos retornos da primeira reencarnação. Depois disso, seriam necessárias mais 9 para ter o mesmo que a segunda, e mais 81 para ter o mesmo que a terceira. Continuou assim, cada tentativa levando muito mais tempo que a anterior. Então a 9ª reencarnação foi conhecida como atingir a perfeição no método. Além disso, tenho a sensação de que estar ligado à minha alma vai realmente ajudar você. E com o pavilhão dos sonhos nas nossas costas, e todos os pontos de contribuição do mundo para gastar apenas com nós dois, acho que você pode derrotar a primeira reencarnação em apenas alguns dias. A única questão é se você quer. Tecnicamente, os dois ainda estavam em lua de mel. O encontro com Miel deveria ser a cereja do bolo, mas acabou sendo muito mais pessimista do que qualquer um dos dois esperava. Começar a praticar e meditar a partir daí foi um pouco difícil, e Leonel queria dar espaço para Aina decidir. Você realmente acha que eu consigo chegar ao top sem isso? Aina respondeu com sua própria pergunta em vez de responder diretamente. Se eu não achasse que você poderia chegar ao top 100 facilmente, se houvesse ao menos um resquício de dúvida, eu nem sugeriria isso. Aina sorriu. Você acredita tanto em mim? Claro. Na verdade, eu acho que você já é capaz de lutar contra os humanos da 9ª dimensão desses mundos bolha se você se esforçar ao máximo. Eu só não pedi porque nunca foi realmente necessário. Aina estava progredindo com uma rapidez surpreendente desde que acordou. Enquanto ele estava preso na Cidade Dourada, ela ainda estava um pouco aquém, mas desde então ela continuou subindo aos trancos e barrancos. Depois que se casaram, sua força ficou ainda mais ridícula. No entanto, Leonel honestamente tinha a sensação de que ela nunca usaria suas forças, não por causa de alguma lógica moral distorcida sobre injustiça, mas sim porque ela já estava seguindo o caminho que era perfeito para ela. Tirando algumas coisas aqui e ali, e talvez para esconder um pouco de sua força real durante o torneio, ela provavelmente não usaria muito a compreensão dele. E também é porque, tem um bom pressentimento de que você é um deus criança. Uma criança divina? Aina piscou confusa. Leonel explicou o que Orion lhe disse e os olhos de Aina brilharam em reconhecimento. Então é por isso. Aquela voz que sempre esteve em sua cabeça só finalmente desapareceu depois que ela foi revivida. E honestamente, pode-se dizer que parte da razão pela qual ela sempre teve uma forma masoquista de treinamento era porque era a única coisa que acalmava aquela voz um pouco. Sim, Leonel assentiu. Eu acho que agora, seja sua clarividência corporal ou sua clarividência da alma, elas são na verdade muito mais substanciais em peso do que seriam em qualquer outra pessoa. Quase como se você tivesse desbloqueado um 6º nível delas além do nível sábio. Aina piscou, perdida em pensamentos por um tempo antes de sorrir. Então, que tal juntos? Juntos? Perguntou Leonel. Por que treinar separadamente? Aina continuou. Não há nada que nos impeça de fazer isso juntos, será nossa lua de mel única. Leonel sorriu. Ok, então vamos fazer como recém-casados e gastar uma quantia ridícula de dinheiro. Apenas um par de sugar daddy e uma mulher que se casou por dinheiro. Aina riu enquanto eles desapareciam, tendo como destino o pavilhão dos sonhos. Capítulo 2580. Leonel e Aina apareceram no pavilhão dos sonhos. Comparado ao resto do mundo, este lugar ainda era de paz absoluta. Aqueles que poderiam ter causado problemas aqui já tinham fugido há muito tempo com o rabo entre as pernas, eles achavam que realmente não havia sentido em ficar para trás, pois só haveria morte esperando por eles. Leonel duvidou que eles teriam coragem de voltar por anos, e isso só se um deles tivesse um lado particularmente potente e temerário. Pelo que sabiam, o pavilhão já havia sido tomado por outra raça e eles simplesmente não se incomodavam em lidar com os humanos abaixo. Na verdade, agora que ele pensava sobre isso, eles provavelmente presumiam que a reunião dos reinos era precisamente esse método para lidar com eles. A raça humana era imune à reunião dos reinos desde seu início. Considerando quão longe eles caíram da graça, provavelmente não havia nem lendas ou contos populares restantes. Além disso, mesmo que eles voltassem, este era o domínio de Leonel. Ele poderia esmagar até mesmo o Imperador Demônio do Sol se fosse estúpido o suficiente para pisar neste lugar. Leonel levou Aina pela mão para o mesmo pavilhão de onde ele havia tirado a tábua da vida. Logo eles entraram em um mundo familiar de branco com um balcão de vidro que se estendia para ambos os lados até o infinito. Desta vez, no entanto, não havia armadilha de mel, não havia nem mesmo uma pessoa do outro lado. Com um aceno de mão, uma longa lista de materiais apareceu e uma classificação apareceu acima. Pavilhão Vasto dos Sonhos Rank 101, Prestígio 0,1. Leonel sorriu. O ranking prestígio era um multiplicador que variava de 0,0 a 1,0 na maioria das vezes. No entanto, havia alguns que podiam ir acima de 1,0 e alguns que estavam nos negativos. Esse número não existia quando os pavilhões dos sonhos foram criados. Em vez disso, era uma daquelas regras complicadas enterradas no jargão jurídico, projetadas especificamente para lidar com o pavilhão dos sonhos vastos.
No passado não havia barreiras sobre o que você podia comprar. Coletar pontos de contribuição já era difícil bastante. Então, se você tivesse o suficiente para coletar uma quantidade obscena de recursos, então era sua prerrogativa gastá-los em qualquer coisa que você quisesse. Obviamente, porém, os superiores sentiram que os humanos estavam se apoiando demais em sua glória passada para solidificar suas posições e, por isso, as regras mudaram. Primeiro, havia 3 divisões: mortal, semideus e deus. Esses tesouros separados em níveis. Você poderia negociar por um tesouro mortal em quase qualquer caso. Para um semideus, você teria que ter um prestígio de 0,4 no mínimo, e para Deus você teria que ter 0,7. No entanto, essas eram apenas as regras superficiais. Como Leonel havia dito muitas vezes, esses especialistas da força dos sonhos adoravam pingar suas regras em complexidades. Como se todos fossem esquecer o quão inteligentes eles eram se não o fizessem. O que você tinha que procurar não era apenas o prestígio, mas sim a fórmula com a qual ele era rotulado. O gráfico parecia uma curva exponencial normal. O problema era que a fórmula era tão longa que provavelmente seriam necessários vários livros didáticos mortais para colocá-la toda ali. O prestígio estava no eixo X, então quanto maior fosse seu prestígio, maior seria a chance de seu acesso atingir os céus, e quanto menor fosse seu prestígio, maior seria a chance de você ficar preso no lado de crescimento lento do gráfico. A questão era, do que era feito o resto da fórmula? O primeiro foi o tempo, não em termos de quanto tempo o pavilhão existia, mas sim quanto tempo fazia desde que os ditos pontos de contribuição foram ganhos. Ele pegou uma média de todos os anos e inseriu um único número. Sem surpresa, o pavilhão vasto dos sonhos levou a pior. Mesmo depois desse sucesso recente, metade dos pontos deles ainda foram ganhos a inúmeras gerações, fazendo com que o gráfico em 0,1 nem parecesse estar se movendo, parecia apenas uma linha plana infinitamente próxima de zero acesso no eixo Y. Mas essa não era a única coisa inserida na fórmula. A lista era tão longa e complicada que Leonel não se deu ao trabalho de passar por todas elas, mas havia até coisas como o número de discípulos. Quão talentosos eram os discípulos? Então havia um plugin para a força atual dos discípulos versus força potencial. Então havia ainda outro apenas para a força atual. Cada um deles era mais um problema que fazia com que o gráfico exclusivo do pavilhão vasto dos sonhos fosse de longe o pior talvez na existência deste sistema. Basicamente, se Leonel fosse resumir, prestígio seria apenas um número superficial, enquanto a métrica realmente importante era acesso, que ia de 0 a 9. E agora, o acesso ao pavilhão vasto sonho não era nem 0,1, e como resultado, o que eles podiam negociar era assustadoramente limitado. Também havia outra coisa a mencionar, e era o fato de que prestígio também era um multiplicador para o valor dos seus pontos de contribuição. Ter 0,1 prestígio significava que tudo que eles comprassem custaria 10 vezes mais do que deveria. Francamente, Leonel ficou surpreso por eles não terem escolhido algo ainda mais exagerado do que isso, mas provavelmente foi porque eles sentiram que o resto já era um chute nas bolas. Ainda assim, Leonel olhou para a fórmula obscenamente longa com um sorriso de escárnio no rosto. O problema com gráficos exponenciais é que você não precisava ir muito longe antes que seus retornos fossem repentinamente muito maiores do que você esperava, mas isso era assunto para outro dia. Não importava muito para Leonel. Ele podia negociar pelos itens mortais de nível mais baixo, e então usar as águas purificadoras de Anastasia para elevá-los a itens divinos. Embora ele não pudesse negociar por nenhuma coisa elaborada de alto nível agora, recursos brutos não seriam um problema. Capítulo 2581. O que você acha que precisa? Leonel perguntou a Aina. Por você quero dizer, para você. Se houver algo que você precise para completar sua primeira reencarnação e eu não puder negociar por isso, seria ruim. Não deve haver problema, mas é melhor prevenir do que remediar. Aina piscou e de repente sorriu significativamente. O quê? Leonel perguntou, confuso. Você está me subestimando um pouco demais. O que aconteceu com você acredita tanto em mim? Leonel disse na melhor imitação de Aina que conseguiu reunir. Considerando seu índice de habilidade e força dos sonhos, ele poderia muito bem ter sido ela naqueles primeiros segundos. Aina revirou os olhos. Meus métodos funcionam em um nível mais alto do que isso. Eu posso até encontrar caminhos não convencionais onde outros não os viriam. Eu reajo aos recursos que estão disponíveis, não o contrário. Contanto que haja uma seleção decente o suficiente, não haverá obstáculos. Ah, então por que parecia que você já tinha um plano perfeito traçado para mim? Porque eu faço. Mas o que é importante não são necessariamente os recursos em si, mas sim os passos. Eu consigo pensar em 100 maneiras diferentes de atingir o mesmo objetivo. Os olhos de Leonel brilharam com entendimento. Era uma habilidade extremamente poderosa. A única desvantagem era que Aina precisava estar no momento. Ela não conseguia pensar em si mesma em um estado diferente e então fazer planos com base nisso. Ela precisava estar naquele estado primeiro, só então ela poderia fazer seus planos. O que significava que ela precisaria acionar reencarnação da alma antes que eles fizessem qualquer coisa. Mas Leonel teve outra ideia. E se ela confiasse nas habilidades de simulação dele? Se Leonel pudesse fazer uma simulação perfeita de um evento, e Aina sentisse isso através dele, ela não seria capaz de criar um contador para toda e qualquer circunstância? A ideia iluminou seus olhos. Não havia ninguém mais íntimo do corpo de Aina do que ele. Ele até tinha um clone perfeito dela em sua mente de quando a metamorfose começou na Terra. Na verdade, ele tinha uma réplica perfeita dela desde quando eles eram apenas alunos na Academia Azul Real. A beleza da força dos sonhos de Leonel era que ele podia retroativamente voltar às suas memórias e preencher detalhes que ele tinha perdido originalmente.
Assim como ele de repente se lembrou de sua mãe depois de trocar sua força da alma pela força dos sonhos, ele podia fazer o mesmo por Aina, exceto em um nível muito mais profundo. Leonel de repente agarrou os ombros de Aina e ela ficou confusa por um momento antes de sentir uma imagem com clareza impressionante lentamente se formando em sua mente. Seus olhos se arregalaram, mas então ela subconscientemente começou a se concentrar nisso, uma enxurrada de pensamentos e deduções que ela não havia considerado antes a bombardeando de todos os lados. Então, de repente, tudo fez sentido. Muito tempo depois, seu olhar lentamente se aguçou novamente e ela olhou para Leonel com traços de surpresa ainda colorindo seus olhos. Ela parecia entender o peso disso tanto quanto Leonel. Se Leonel pudesse fazer isso não apenas por si mesma, mas por todos, quão poderosos eles poderiam se tornar? Entre as simulações de Leonel, a clarividência de Aina e a tábua da vida, eles não seriam capazes de criar um estábulo de elites que poderiam rivalizar com os deuses? Vamos testar, disse Leonel. Comece no caminho que você acha que vai funcionar. Cada pílula da força que você inventar será outra que eu adicionarei à simulação, permitindo que a versão virtual de você progrida, e veremos o que acontece. Dessa forma, você pode usar sua compreensão atual para inventar suas pílulas da força em vez de ter que reconstruí-las primeiro. Deixando de lado alguns dias, você pode refazer seu caminho em apenas algumas horas. Os olhos de Aina brilharam. De fato, a criação de pílulas de força era outra disciplina que exigia uma grande quantidade de compreensão. Se ela estivesse contando com sua compreensão como uma existência de terceira dimensão, levaria tempo e qualquer número de variáveis poderia surgir. No entanto, com esse método, ela poderia usar sua compreensão atual para elevar seu eu muito mais fraco, traçar um plano perfeito primeiro e só então reencarnaria. Até lá, ela teria uma lista perfeita de pílulas esperando para que ela colocasse na boca uma após a outra. A única variável de tempo naquele ponto seria quanto tempo levaria para ela digerir e integrar as pílulas em si mesma, e então quanto tempo levaria para ela reforjar suas compreensões. No entanto, quanto maiores suas dimensões, mais forte sua alma e mais aguçada seria sua clarividência da alma. Quando ela retornasse à sétima dimensão, levaria apenas alguns minutos, no máximo, para compilar tudo de novo. Não, Aina disse, quase falando consigo mesma. Se eu infundir minhas pílulas da força com minhas compreensões, sincronizando-as com os momentos perfeitos de iluminação, então não precisarei desperdiçar nem esse tempo. Aina já estava perdida em seus pensamentos e já havia pensado na primeira pílula de que precisava. Ela listou alguns ingredientes e Leonel os encontrou rapidamente. Ela entrou em um estado de meditação e então começou a preparar, sua força sanguínea voando como ondas ondulantes no ar. Eles não se preocuparam em parar enquanto Aina terminava uma pílula após a outra, adaptando-se às simulações de Leonel e dando o passo perfeito todas as vezes. Depois de apenas uma hora, uma série de pílulas de força estavam diante deles, um total de 6. Cada uma parecia conter um mundo próprio e a habilidade fez Leonel balançar a cabeça. Ele realmente precisava voltar para Force Crafting, ou então sua pequena esposa o deixaria para trás. Depois de lançar a Leonel um olhar animado e um sorriso brilhante, Aina mergulhou em outro estado de meditação. Logo sua aura começou a despencar. Da sétima dimensão para a sexta, da sexta para a quinta e então finalmente descendo para a terceira mais uma vez. Capítulo 2582. Leonel observou Aina tomar a primeira pílula. Ele praticamente conseguia sentir o progresso dela. As localizações dos seus nodos de força permaneceram bem parecidas, mas com seus sentidos ele podia sentir que eles estavam apenas um pouco distorcidos e seu tamanho era apenas um pouco maior. Foi uma pequena mudança, mas não havia dúvidas de que continuaria a rolar para frente. O que o chocou, no entanto, foi que quando Aina entrou na quarta dimensão, algo interessante aconteceu. Isso era definitivamente algo que ela não tinha feito na primeira vez. Ela não fez novos caminhos nodais, ou pelo menos não no sentido normal. Em vez disso, ela sequestrou seu sistema circulatório, sangue e tudo, e então o expandiu. Seus nodos inatos foram inundados com seu rico sangue e os dois sistemas se tornaram um e o mesmo. Os olhos de Leonel se arregalaram. Ele podia dizer pelos sentimentos que emanavam de Aina em ondas que ela queria fazer isso há muito tempo. Foi um grande alívio para ela dar esse passo. Arrependimentos que ela havia abrigado no passado desapareceram no vento e ela realmente relaxou, sua força de sangue se tornando ainda mais potente. Ao mesmo tempo, a força de seu corpo aumentou aos trancos e barrancos. Com apenas uma única pílula, ela havia retornado ao pico da quarta dimensão. Ela estendeu a mão sem abrir os olhos e colocou o segundo na boca. Estrondo. Ondas de pressão vinham dela enquanto os caminhos nodais, ou vasos sanguíneos, ou talvez apenas ambos, começavam a se infiltrar em seu cérebro. Veias e artérias grossas começaram a tomar forma em seu cérebro, mas elas eram tão habilmente dobradas e controladas com tanta precisão que, em vez de sua massa cerebral encolher, ela na verdade se multiplicou várias vezes. Ela colocou um terceiro comprimido na boca enquanto os efeitos do segundo estavam começando a diminuir. Bum! Rachaduras começaram a aparecer ao longo da glabela etérea de Aina. Leonel sentiu seu coração disparar, mas ele ficou parado no lugar. Se havia alguém em quem ele deveria confiar para entender seu próprio corpo, era Aina. E ela fez isso. Ele já tinha visto tudo acontecer na simulação, mas quem poderia culpá-lo por se preocupar com sua esposa? O sangue de Aina fluiu para sua glabela etérea, enchendo-a como um lago de sangue. Ao mesmo tempo, seus vasos sanguíneos começaram a se infiltrar nas rachaduras, fundindo-se e se tornando um. Logo, nem parecia que a glabela etérea tinha sido quebrada. Em vez disso, em vez de ser um objeto estranho em um órgão normal, ela se tornou parte do órgão, os dois se tornando um e o mesmo. Estranhamente, Leonel podia sentir que em vez de separar sua alma de seu corpo como parecia costumeiro para poder, Aina estava na verdade fazendo o oposto.
Ela estava trazendo sua alma e seu corpo cada vez mais próximos até que eles se sobrepusessem no mesmo lugar. Parecia torná-la mais humana e, ao mesmo tempo, algo além de humano. Os olhos de Leonel se arregalaram com indícios de surpresa e ainda mais orgulho. Todos diziam que ter sua alma e corpo como um só não passava de um prejuízo. Sua esposa provavelmente foi a única que levou isso para uma direção completamente diferente. Comparada a ele, pode-se dizer que ela era uma verdadeira campeã da raça humana. Ela estava pegando talvez a maior fraqueza da raça humana e a forjando em uma força. A quinta dimensão tinha como objetivo usar a mente para liberar as últimas restrições persistentes da mortalidade, e ela estava fazendo isso e muito mais. Ela pegou a quarta pílula. Leonel era provavelmente aquele que Leonel estava mais interessado em ver. A sexta dimensão era onde um caminho seria estabelecido. O verso dimensional criou o caminho de Deus. O caminho mais comum ainda era o convencional, mesmo na própria existência mais ampla. A família Olidar tinha seu próprio caminho de charme único ou tipos e Aina. Ele o descreveria melhor como o caminho do soberano de sangue. O que distinguia o caminho da convenção e o caminho de Deus era que o último dependia muito da compreensão. Leonel diria que o que decidiria a força do caminho mais era o quanto ele dependia da compreensão versus todo o resto. A proporção ideal parecia ser 50-50. Destruição final de seu pai foi um exemplo perfeito. Exigiu que ele absorvesse um grande número de recursos, muito parecido com o caminho convencional, mas também havia uma ênfase pesada em compreensão. Da visão de Leonel, era realmente mais difícil reunir os recursos de que precisava do que atingir as marcas de compreensão. Então a proporção de destruição final era provavelmente algo como 25-75, com 25 sendo compreensão. No entanto, o que preencheu essa lacuna foi a limpeza dimensional, que era basicamente compreensão. Os dois foram feitos perfeitamente para serem usados um com o outro e atingiram um equilíbrio perfeito. O caminho de Aina era extremamente único. Ele se baseava na forma mais alta de compreensão, que era a soberania, mas também parecia brincar rápido e solto com os termos. Força sanguínea era uma força única, pois sua força não vinha necessariamente de si mesma, mas sim da força vital com a qual interagia. Força sanguínea era um recipiente através do qual força vital podia exalar uma grande quantidade de poder e influência. Ou seja, construir um caminho baseado na soberania do sangue era confiar na compreensão e, ao mesmo tempo, se tornar um recipiente de recursos. A melhor maneira de descrever isso seria como se Aina pegasse o diagrama de Venn para compreensão e recursos e os juntasse até que houvesse uma sobreposição perfeita entre os dois. Aina colocou os dois últimos comprimidos na boca. Delicadas runas vermelho-sangue começaram a se gravar em sua pele, dando-lhe um temperamento etéreo que irradiava em todas as direções. Ela atingiu o pico da sexta dimensão e então a atravessou em um único salto. Estrondo. Capítulo 2583. O cabelo de Aina esvoaçava, dançando ao vento. A primeira vez que Leonel a viu se libertar de sua maldição, o cabelo de Aina tinha crescido a ponto de ser praticamente um rio, longo a ponto de enfeitar o chão. Francamente, Leonel realmente gostava do cabelo longo de Aina, embora ela mesma preferisse curto principalmente para manter a eficiência máxima em combate. Mesmo assim, ela sempre o manteve longo graças a ele, embora não tão longo quanto antes. Agora seu cabelo chegava até a parte inferior das costas, mas isso ainda era mais do que suficiente para que parecesse um mar, pois era levado pelo vento. Logo sua aura se acalmou e ela exalou um suspiro. Ela abriu os olhos e um clarão ofuscante de ouro ondulou antes que ele também se acalmasse. Como é? Leonel perguntou, observando Aina. Obviamente, ela havia tido sucesso na técnica, mas ele queria saber os detalhes. Quando Leonel ganhou sua habilidade de simular, eles não eram perfeitos. Às vezes, ele tinha apenas 50% de precisão, às vezes até menos. Embora ainda fosse uma grande ajuda para ele mesmo nessas situações, ele sabia que poderia ser muito melhor. A essa altura, ele não era mais o Leonel do passado e, como tal, suas simulações de sonho eram realmente de primeira linha. Era ainda mais quando todas as variáveis em questão eram apenas a única pessoa diante dele, em vez de algum evento de amplo alcance com inúmeras variáveis. No entanto, era realmente impossível formar uma simulação de sonho com 100% de precisão. Fazer isso seria semelhante a ele ler o futuro ou prevê-lo. Embora Goggles pudesse fazer um pouco disso, também não era perfeito. E mesmo que fosse, não era a habilidade de Leonel de qualquer maneira. Dito isso, definitivamente houve uma precisão maior que 99%, seguida por uma longa sequência de 9S para esta simulação em particular. No entanto, esses pequenos erros nas bordas poderiam causar efeitos de avalanche se não fossem tratados. Pode-se dizer que a verdadeira razão pela qual Leonel estava bem em correr esse risco era porque a reencarnação não era para ser perfeita para começar. Na verdade, sua força estava nos caminhos ligeiramente diferentes que você tomaria após cada reinicialização. Então, mesmo que a tentativa de Aina fosse um pouco imperfeita, isso não a arruinaria. Depois de um longo tempo, Aina sentiu. Está bom. Houve pequenas e insignificantes mudanças que precisei fazer aqui e ali, mas já levei isso em conta. Leonel levantou uma sobrancelha. Você fez. Aina sorriu. O que você acha que eu sou? Leonel zombou. Eu pensei que você fosse uma mulher que confiava em mim, mas parece que você saiu e fez suas próprias coisas. Agora estou magoado. Aina riu e explicou. Parecia que ela havia criado uma margem de manobra em suas pílulas de criação da força que lhe permitia ajustar a quantidade e montar seus efeitos em locais diferentes, dependendo das mudanças que aconteciam no momento. Ela chegou à mesma conclusão que Leonel e percebeu que sua reencarnação não precisava ser perfeita. Então, o quanto mais poderoso você se sente? Perguntou Leonel. Aina olhou para as palmas das mãos. Muito, ela finalmente respondeu. Não acho que o meu eu passado duraria alguns movimentos.
Planejei levar anos para chegar a esse ponto. Reforjar minha fundação enquanto estava no 7º céu foi muito, muito difícil. Mas eu já consertei tudo o que queria consertar. O que você acha? Você quer fazer uma segunda reencarnação agora? Aina balançou a cabeça, bastante decidida dessa vez. Acho que seria um desperdício. Acho que o que consegui fazendo apenas um é provavelmente muito mais do que a maioria das pessoas. E isso porque realmente tirei um tempo para me estudar. Embora eu tenha clarividência para meu corpo e alma, ainda é tudo relativo. Posso ver exatamente o que preciso fazer para alcançar a 9ª dimensão, mas ainda não vejo o caminho perfeito. Aina olhou para Leonel, esperando que ele entendesse. E claro, ele entendeu. Foi por isso que Aina teve que criar uma pílula da força, esperar Leonel ajustar a simulação e então criar a próxima. Era muito fácil para sua clarividência ver um passo à frente, até mesmo 2 passos, mas quanto mais ela se afastava de sua linha de base, mais confusas as linhas se tornavam. Ao mesmo tempo, quanto mais ela avançava, melhor ela conseguia recontextualizar todos os esforços que havia feito até então. A razão pela qual Aina queria esperar era porque as mudanças que ela tinha feito em seu caminho agora eram todas coisas que ela levou anos para reunir e deduzir. Enquanto uma segunda reencarnação a beneficiária, sem aqueles anos de impulso por trás dela, ela estaria desperdiçando seu potencial. Era melhor deixar sua força atual sentar e cozer por mais um tempo enquanto ela continuava a se aprimorar nas margens. Então, quando ela sentisse um lampejo repentino de inspiração sobre um próximo passo a ser dado, então ela poderia pular com os 2 pés. Leonel assentiu. Seu caminho é muito interessante. Não tenho certeza se você consegue pensar em algo que o supere ou se iguale a ele no futuro, mas pelo menos por enquanto eu concordo com você. Eu já sentia que você era forte o suficiente para chegar ao top 100. A essa altura já é exagero, mas isso também não é ruim. Aina sorriu. Acho que há algum potencial para manter sua alma fundida com seu corpo. A evolução comete erros, no entanto. Então veremos até onde posso ir. Parece bom por enquanto. Leonel apoiou honestamente. Quem diria, talvez um dia os métodos de Aina se tornariam algo que toda a raça humana poderia usar para se erguer novamente. Agora é sua vez, certo? Disse Aina, esfregando as mãos. Por que você parece tão animado? Uma esposa não pode querer ajudar o marido? Logo, os gritos de Leonel encheram o pavilhão. Capítulo 2584. Filho da puta, Leonel xingou, olhando para o céu. Aina mencionou que tinha um plano para ele, mas não disse nada sobre doer como o inferno. A maior parte dos seus gritos era só para encenação. Ele já estava acostumado a sentir aquela dor, mas isso não mudava o fato de que realmente doía muito. Isso foi só 30%? Leonel perguntou, soltando um suspiro. Sim, disse Aina, um pouco alegre demais. Aina disse que ele só poderia usar 10% da força do seu fator de linhagem da Estrela do Norte porque a maneira como ele queria usá-lo não era realmente compatível com o que ele foi projetado para fazer. Essencialmente, o fator de linhagem Estrela do Norte foi projetado para elevar a mente e conceder afinidade por forças poderosas. A amplificação do corpo era secundária a esses efeitos. Então o fato de Leonel estar tentando usá-lo para fazer isso puramente era como tentar pedir ao sol para esfriar algo. Tecnicamente, seria possível apenas se afastando mais, mas não foi para isso que ele foi realmente projetado. De qualquer forma, Leonel conseguiu triplicar a força de seu corpo em pouco tempo. Bem, um pouco. Ele ainda precisava absorver os recursos que precisaria para preencher essas lacunas. Ele havia absorvido apenas o suficiente para 10%, agora precisava de 30%. Mas isso foi bom. Com a força de Aina e a sua, eles nem precisaram negociar pelos recursos do pavilhão dos sonhos. Fossem as bolhas humanas ou as bolhas demoníacas, eles atacaram todas até Leonel ficar cheio até a borda com núcleos de mina da 4ª dimensão mais uma vez. Os dois trocavam ideias e melhoravam aos trancos e barrancos pelo que parecia ser a cada segundo. Enquanto o mundo estava praticamente implodindo ao redor deles, eles se moviam sem se importar. Então, os dois retornaram ao cubo segmentado e deram a notícia a todos. Houve uma erupção de aplausos e comemorações, e eles pareceram esquecer do próprio treinamento para ficar por ali e festejar. Nenhum deles sabia que o mundo estava praticamente acabando, mas mesmo que soubessem, era difícil afirmar que algo realmente mudaria. No final das contas, eles já estavam acostumados a isso a essa altura. Primeiro o mundo estava acabando para a Terra, depois estava acabando para o domínio humano, depois estava acabando para o verso dimensional. Que diferença havia agora? Eles já tinham se tornado guerreiros calejados e experientes que tinham visto de tudo e passado por tudo. Mesmo que seus talentos fossem insuficientes em comparação a Leonel e Aina, seus corações e vontades já tinham sido forjados em ferro. Comparados à maioria da população humana que parecia estar correndo por aí como um bando de galinhas sem cabeça, eles eram fortes em suas convicções. Olhando para todos, bebendo e comemorando alegremente, esquecendo suas preocupações e afogando suas tristezas, Leonel sorriu um sorriso genuíno. Ele sentia que não conseguia passar muito tempo com seus irmãos ultimamente, mesmo depois de prometer a si mesmo pela milionésima vez que o faria. Parecia que sempre havia outro evento que acabaria com o mundo e que precisava de sua atenção. Mas esperançosamente desta vez, com Aina e seus métodos reunidos, eles poderiam realmente mudar suas vidas até que não fosse apenas ele quem estivesse na fronteira protegendo todos eles, mas lentamente se tornasse algo que todos eles pudessem fazer juntos. Os próximos dias foram de paz até que finalmente pareceu que os humanos, ou talvez os demônios finalmente tinham se recomposto. O plano deles, no entanto, era algo que Leonel já tinha pensado.
Na verdade, ele nem poderia dizer que era ruim, considerando como a raça humana reagiu a isso. E esse plano era obviamente um genocídio completo. Como o sucesso era baseado em porcentagens, eles distorciam essa porcentagem da melhor forma possível a seu favor. Eles começaram a marchar para as cidades humanas, massacrando todos os humanos que conseguiam encontrar. Leonel balançou a cabeça e suspirou quando Anastasia o informou sobre o que estava acontecendo. Honestamente, ele não conseguia nem reunir motivação para ficar enfurecido. Até mesmo a chamada Aliança Humana ficou completamente em silêncio sobre esse assunto. Talvez eles esperassem que isso acontecesse também e tivessem se escondido em suas pequenas barreiras protetoras, esperando que os demônios fizessem todo o trabalho sujo para eles. Genocídio, hein? Eu chamaria todos vocês de covardes, mas a essa altura até os próprios deuses são covardes, então como os mortais podem ser culpados? Leonel olhou para o céu perdido em pensamentos enquanto Aina reclinava em seus braços. Ambos usavam branco como um verdadeiro par de recém-casados, aproveitando a felicidade de todos como faziam com a sua própria. Ei, esposa, o que você acha de matar alguns demônios como aquecimento? Aina, que nem abriu os olhos, sorriu. Achei que você nunca perguntaria. Leonel não reagiu quando Aina desapareceu de repente. Ele continuou encostado na árvore, olhando para o lindo céu azul e ouvindo as piadas e zombarias de seus irmãos. Em um poço de lama não muito longe dali, Milan e Arnold estavam presos em uma pele muito apertada. Bem, eles chamavam isso de luta livre. Mas se você fechasse os olhos e ouvisse os grunhidos, parecia algo muito diferente. Leonel riu para si mesmo. Beije-se já. Foda-se, capitão. Milan grunhiu quando foi repentinamente jogado no chão e suas costas bateram no chão lamacento. As risadas e zombarias continuaram sem uma palavra até que uma beldade retornou de repente, descendo dos céus não muito diferente de uma fada. A única diferença era que ela segurava uma cabeça ensanguentada na mão. De alguma forma, aquela cabeça, mesmo por mais grotesca que parecesse diante do sangue pingando, não diminuiu em nada sua graça. Ela simplesmente jogou-o para o lado e voltou para os braços do marido. Quanto à cabeça, não era outra senão a de Urgan, o imperador demônio do sol. Capítulo 2585. Leonel se espreguiçou enquanto ele e Aina saíam do cubo segmentado. Lá em cima, um cronômetro já estava prestes a chegar a zero, e o caos do mundo de repente se tornou um silêncio assustador enquanto as pessoas apenas olhavam para ele. Depois que Aina matou Urgan, Leonel não se preocupou em verificar a situação, e como Anastasia não disse nada sobre isso, ele presumiu que nada de realmente importante havia acontecido. E honestamente, o que eles poderiam fazer? Eles provavelmente ficaram sentados ali, desesperados com o resultado. Aina matou Urgan bem publicamente, ou então nunca teria parado a tirada dos demônios. A maioria nem sabia quem ela era, já que Leonel estava na vanguarda de praticamente tudo até agora. Quanto aos humanos, eles nem estavam presentes naquele momento, então tudo o que sabiam era que uma mulher extremamente poderosa desceu de repente e pôs fim ao caos. Naquele momento, eles só podiam ficar sentados e torcer para que as coisas fossem diferentes. O cronômetro continuou a correr enquanto Leonel e Aina subiam aos céus. Pelo que parecia, realmente parecia que eles eram um único grupo com alguma intenção de entrar enquanto todos os outros esperavam por um milagre. Ou assim parecia. No mínimo, uma nave veio voando de longe, parando não muito longe. De dentro dela, uma velha conhecida saiu. Molexi. Seu olhar pousou em Leonel, um lampejo de emoção dançando em seus velhos olhos. O próprio Leonel levantou uma sobrancelha. Havia um limite de idade para a reunião dos reinos, e ela certamente não cumpria. Se tentasse, poderia acabar sendo picada em pedaços ao passar pelo portal, então ele realmente não entendia por que ela tinha vindo. Então foi você. Ela olhou para Leonel, e então desviou o olhar para Aina. E você não morreu. Ao ver os dois parados no alto do céu, vestidos de branco, segurando as mãos um do outro e parecendo não se importar com nada no mundo, Molexi sentiu que realmente estava perdendo alguma coisa. Você? Os olhos de Molexi se arregalaram. Foi você. Você fez tudo isso. A compreensão veio à tona de repente. Se Aina sobreviveu, isso significava que ela poderia ter sido apenas uma isca para atrair sua atenção para longe de Leonel. E se esse foi o caso, não poderia ser uma coincidência que tudo o que aconteceu depois disso tenha ocorrido. Ele havia destruído tudo. Desde o começo, era ele. Você destruiu tudo. A velha parecia ter envelhecido consideravelmente. Embora parecesse velha antes, ela nunca realmente agiu de acordo com sua idade. Seus olhos eram brilhantes, sua personalidade era um tanto afiada e estranhamente alegre, apesar de sua veia assassina, e ela sempre tinha um ânimo em seus passos, embora isso viesse principalmente de irritar todos ao seu redor. Mas agora, ela realmente parecia velha. Ela sentia como se a vida tivesse passado por ela e sua era tivesse acabado há muito tempo. Eles disseram que seu pai era o maior perigo para nós e que ele tinha que ser eliminado. Talvez devêssemos ter ouvido e tratado você da mesma forma. Leonel olhou para ela e então seus lábios se entreabriram. Se você fez ou não, isso não mudaria nada. Molexi sentiu seu coração estremecer e quase ceder. Ela podia sentir a confiança naquelas palavras. Não era algo mais profundo do que confiança. Era um reconhecimento de sua força e dois, uma convicção de passar por cima de quaisquer obstáculos que eles pudessem ter colocado em seu caminho, independentemente do que fosse. E de fato, ela não sabia se conseguiria refutar isso. Ele a havia enganado, um suposto especialista em força dos sonhos, atacando suas emoções como se ela fosse uma criança. Ele havia corrido em círculos ao redor dos Godwins, deixando Vivak em um estado tão maníaco que a cidade inteira mergulhou em uma reclusão, isolando-se do mundo exterior. E já que ele estava ali,
Isso não significava que o pavilhão dos sonhos já era dele? Ela olhou para Aina um tanto fracamente, lembrando-se dos relatos do que aconteceu com Urgan. Era sua maior vergonha, mas era algo que ela engoliu e aceitou porque sentia que não havia outra maneira. Se não houvesse mortes suficientes antes que o cronômetro chegasse a 0, não haveria chance de eles sobreviverem a esse abate. Então ela fez vista grossa, esperando que os demônios fizessem o trabalho sujo para eles. Até que uma mulher vestida de branco apareceu e o decapitou com um único golpe diante de seus vastos exércitos. Agora ela tinha quase certeza de que aquela mulher era Aina. Ela baixou a cabeça enquanto os dois começaram a flutuar para longe. Muito tempo depois de terem entrado no portal acima, ela ainda estava ali, com os olhos um tanto perdidos. O peso de tudo estava desabando ao seu redor, e ela não conseguia nem ficar feliz por eles terem uma chance de sobreviver. Qual era o sentido de tudo que ela tinha feito? Ela pensou em seu nome, na carnificina que carregava consigo o tempo todo. Aquele peso tocava sua alma e ameaçava arrancar seu coração. Seu corpo subconscientemente se moveu para cima e quando ela percebeu o que estava fazendo, já estava pairando a um passo do portal. Acho que é melhor assim. Ela pensou consigo mesma. Não tenho mais nenhum papel a desempenhar neste mundo. Ela entrou no portal e em um único instante foi despedaçada. Seu navio caiu do céu e não sobrou nem um único trapo ou gota de sangue. No entanto, uma conhecida tábua negra foi cuspida de repente, caindo pelos céus como um meteoro e ainda assim, caindo lá embaixo sem emitir nenhum som. O mundo caiu em um silêncio assustador até que uma figura sombria passou e o pegou, olhando ao redor antes de desaparecer na noite. Capítulo 2586. A visão de Leonel clareou e ele se viu em uma cidade movimentada. Embora descrevê-la assim parecesse um pouco estranho, porque não era o que se esperaria de um ambiente tão movimentado. As pessoas estavam concentradas em certas áreas e não estavam realmente interagindo muito com a cidade. Era mais como se tivessem sido geradas aleatoriamente aqui e estivessem tentando reconfigurar seus rumos. O resultado foi uma cidade agitada que estava cheia de pessoas olhando ao redor e observando umas às outras. Parecia que isso fazia sentido. Afinal, eles foram de fato gerados aleatoriamente aqui. Leonel ainda achou a escolha um pouco estranha, no entanto. Não havia separação entre pessoas de reinos diferentes e coisas assim. Elas eram simplesmente jogadas numa miscelânea e forçadas a se misturar, algo que era altamente perigoso dadas as circunstâncias. Tirando aqueles mundos semideuses que eram bem certos de passar, todos os outros estavam nervosos. A menos que você tivesse uma boa margem contra atingir aquele número de 10%, não havia como você ficar relaxado nesse tipo de ambiente. Mesmo aqueles que sentiam que tinham uma grande chance ainda estavam nervosos porque as coisas não estavam totalmente sob seu controle. A única maneira de garantir que não haveria problemas era ter um gênio capaz de chegar ao top 100, algo que a maioria dos mundos não tinha, considerando a concentração de força nas mãos de uma minoria de mundos. E claro, Leonel e Aina eram praticamente os únicos humanos aqui. No mínimo fosse com seus olhos ou com sua visão interna, ele não sentiu o cheiro de nenhum deles. Claro, isso fazia sentido. Definitivamente havia humanos fora da aliança humana, espalhados pela existência. Mas essas pessoas provavelmente viviam existências ignóbeis que Leonel não desejaria a ninguém. A escravidão era provavelmente o auge do que eles poderiam esperar. Isso, no entanto, também fez Leonel e Aina se destacarem como um polegar machucado. No meio desse mar de nômades, espirituais, demônios, nuvens e até mesmo membros da raça bestial, eles eram particularmente ordinário. Um rosnado veio das costas de Leonel. Ele lançou um olhar para descobrir que era uma besta-leão. Seu pelo era de um ouro brilhante, e sua crina, assim como a ponta de sua cauda, tremeluziam com chamas tão densas que realmente pareciam grossas esteiras de pelo também. Embora parecesse um rosnado, na verdade ele estava falando em uma língua, pois levantou uma pata e a pressionou em direção à cabeça de Leonel. A pata não tinha força alguma e parecia inofensiva. Na verdade, ela se movia para baixo como um tapinha normal na cabeça, quase como se a besta achasse Leonel fofo. No entanto, ele tinha pelo menos 5 metros de altura e embora não fosse tão exagerado, sua pata parecia como se uma casa estivesse caindo sobre ele. Então a força dos sonhos de Leonel se apegou à linguagem e traduziu tudo retroativamente desde o início. Rorô, pequenos humanos fofos. Não pensei que encontraríamos alguns tão cedo, irmãos. Olhem a beleza, eu definitivamente a levarei. Pequeno homem, eu posso levar você também. Cansei de agradar minhas concubinas, preciso de algo fresco e novo. Não sei se o corpinho dela pode me suportar, no entanto Leonel levantou a mão e impediu que a pata tocasse sua cabeça. Mesmo sem serem especialistas em força dos sonhos, não havia dúvidas de que todas essas pessoas tinham seus próprios métodos de traduzir a linguagem. Estava claro que eles entendiam o que a besta estava dizendo, assim como lampejos de arrependimento brilhavam em seus olhos. Com seus sentidos, Leonel percebeu imediatamente que essas pessoas não estavam lamentando porque sentiam simpatia, mas sim porque a besta-leão era a existência mais forte naquele pequeno canto da cidade e eles sentiam que era uma pena não serem fortes o suficiente para lutar por sua propriedade. A reação usual e imediata de Leonel a essas coisas era raiva. Até mesmo o menor indício de linguagem grosseira em direção a Aina sempre era recebido com morte. No entanto, sua reação dessa vez não pareceu ser tão vingativa. Segurando a mão de Aina na sua e a pata do leão na outra, sua expressão não pareceu mudar nem um pouco. Rolou, pequeno humano, você é mais forte do que parece. Isso é bom. Se não for, provavelmente será despedaçado pelas minhas concubinas. Elas odeiam homens fracos. Leonel girou o pulso e a besta-leão de repente sentiu uma força incontrolável empurrando sua pata para cima. Ele cambaleou para trás, seus outros 3 membros o estabilizaram enquanto sua pata permaneceu no ar. Leonel se virou para trás enquanto abaixava a mão.
Sua palma se estendeu para frente, virada para o chão enquanto ele parecia fazer um movimento reverso de vem aqui, seus dedos batendo em direção ao chão. O leão ficou um tanto confuso enquanto cambaleava para trás e não conseguia nem reagir à mudança. De repente, o fogo que formava sua crina se acendeu e se tornou tão pesado quanto uma montanha. Estrondo. A cabeça da besta-leão caiu no chão. Teria sido uma visão realmente cômica em qualquer outra situação, sua bunda ainda balançando no ar enquanto ele rugia, tentando torcer sua mão livre. Mas talvez ele fosse estúpido demais para perceber ainda que se libertar seria rasgar sua própria cabeça. Os olhos de muitos dos espectadores se arregalaram, sem saber exatamente o que estavam vendo. No entanto, eles não tiveram muito tempo para reagir antes que os rugidos da besta-leão fossem abafados enquanto suas chamas cobriam toda sua cabeça, cobrindo-a com uma superfície lisa de vermelho que era quase transparente, apenas o suficiente para permitir que se visse sua expressão de agonia rugindo. Naquele momento, os dedos de Leonel piscaram no ar novamente e a chama na cauda da fera se acendeu, tornando-se sólida e crescendo até se tornar uma torre de pelo menos 1 metro de altura e meio metro de espessura. Então todos desviaram o olhar quando a cauda desceu rapidamente, atingindo as costas do leão. Sangue e carne crua encheram os céus. Capítulo 2587. A indiferença de Leonel do começo ao fim pintou uma marca indelével em todos os seus corações. Ele nem hesitou por um momento, dando à besta-leão um gostinho do seu próprio remédio. As raças bestiais não tinham formas humanas, pelo menos não no sentido normal. Embora pudessem assumir a forma humana, era mais como um avatar. Podia exalar um pouco de sua força, mas apenas uma fração dela. Enquanto executar tarefas mais complexas como copular, por exemplo, era impossível em tal forma. A imagem não precisava realmente ser pintada então. Alguém poderia imaginar o que aconteceria com as escravas humanas que essa besta-leoa acolheu. A parte mais repugnante para Leonel era que a besta nem parecia ser particularmente sinistra. Ela ainda estava tentando agir de forma amigável com ele, como se o que estava fazendo fosse apenas um curso natural da natureza, não algo para ficar bravo. E talvez esse fosse realmente o caso. Desde que ele deixou a terra, ele aprendeu mais e mais a cada dia sobre o quanto mundo cão come cão ele estava. Não haveria ninguém vindo para salvá-lo. Ninguém vindo para salvar a raça humana. Então, enquanto o leão estava ali sufocando, uma dor dilacerante atravessava seu corpo enquanto a maior parte de seu traseiro não passava de uma chuva de sangue. Leonel não tinha remorso algum para dar em seu coração. O que piorou a situação foi que enquanto ele ouvia os murmúrios induzidos pelo medo daqueles ao redor, nenhum deles acreditava que ele e Aina eram humanos. Em vez disso, eles acreditavam que deviam ter sentido algo errado, que o casal que estavam vendo era na verdade um par de meio espirituais. Eles certamente eram lindos e bonitos o suficiente. A habilidade de Leonel de roubar o controle sobre uma chama que a besta-leão vinha alimentando desde a juventude só solidificou isso. Quem poderia ter mais controle dos elementos do que os espirituais? Leonel acenou com a mão e abriu mão do controle sobre as chamas, preparado para ir embora. Pare! Uma voz estrondosa veio de um local diferente. Quando todos eles desovaram, a cidade agitada estava em silêncio, pois todos se acostumaram com o ambiente. Quando a besta-leão começou a falar e eventualmente rugir em agonia, houve algum barulho começando a se acumular, mas não o suficiente para que esses sons não viajassem muito longe. 2 homens que pareciam ter halos pairando sobre suas cabeças entraram à distância. Não eram halos de verdade, mas sim uma reunião de força elemental tão forte que formava um halo perpétuo ao redor deles. Foi devido à aparência desses 2 homens que a maioria não pensou que Aina e Leonel eram meio espirituais a princípio, e a julgar pela ferocidade com que eles estavam reagindo, parecia que suas suposições sobre Leonel e Aina provavelmente estavam erradas. Não havia como eles serem tão ferozes com sua própria espécie. O que está acontecendo aqui? Leonel olhou entre os 2 por um momento antes de ignorá-los e se virar para sair. Ele sabia o que era isso. Não havia adultos neste lugar. O abate foi exatamente como Leonel descreveu esta reunião, e era mais um segredo aberto do que uma verdade absoluta. Na superfície, a reunião dos reinos ainda usava o disfarce original proposto pelas bestas divinas da criação, e isso era para construir camaradagem entre os poderes da existência. Como tal, as regras deste lugar eram, na verdade, decididas pelos próprios jovens, ou mais precisamente pelos mais poderosos deles. E sem falta, esse conselho estava sob o controle de bolhas de nível semideus. Tecnicamente, o conselho ainda não havia sido formado para essa iteração específica do Reunião dos Reinos, e como tal, as regras também não estavam firmemente estabelecidas. Esse período inicial era um vale-tudo, e mesmo que Leonel começasse a matar indiscriminadamente todos à vista, eles não poderiam fazer nada a respeito. Isto é, a menos que eles se sentissem tão no direito que tentassem transferir a autoridade que tinham da reunião de reinos anterior. Os 2 eram mais espertos do que Leonel lhes dava crédito. Quando viram Leonel ignorá-los diretamente como se fossem ar, apesar do fato de seus olhares brilharem de raiva, eles pareceram perceber que também não tinham autoridade para fazer nada. Eles só conseguiram deixar a raiva aumentar enquanto Leonel e Aina desapareciam na multidão. O que aconteceu aqui? Um deles rosnou para outra besta-leão. Os olhos da besta-leão se estreitaram em clara raiva. Só porque eles não conseguiram o que queriam, não significava que seriam tão livres com a forma como falavam com todos. Se eles estavam tão bravos, eles deveriam ter atacado Leonel diretamente. Não havia regras, afinal. Mas, obviamente, como eles não viram os procedimentos, eles não ousaram. De alguma forma, entre o som do primeiro rugido e quando eles chegaram aqui, o leão gênio besta tinha caído. Embora ele não fosse forte o suficiente para entrar nas finais, quantos deles eram? Havia trilhões deles e apenas 100 conseguiriam. No entanto, eles conseguiam ver o suficiente para saber que a besta-leão tinha uma força decente.
pelo menos passaria pelas preliminares. No final, os dois meio espirituais obtiveram suas respostas, já que nem todos ousaram ser tão irreverentes ao responder suas perguntas. Nós reportaremos esse assunto, disse um dos meio espirituais. Foi dito que haveria um humano poderoso, nós deveríamos ter simplesmente esbarrado com ele. E a mulher ao lado dele? Dizem que ele tinha uma esposa. Os dois tinham um lampejo de faísca de raiva nos olhos. Isso porque eles estavam a par de seus escalões mais altos tentando casar o melhor de sua raça com este humano. Como eles não poderiam estar enfurecidos? Já que ele a trouxe, então isso significa que ele trouxe uma fraqueza. Ele só será mais fácil de lidar. Capítulo 2588. Leonel não esperava ficar irritado tão rápido depois de chegar a esse lugar, mas honestamente falando, também não foi tão inesperado. Humanos sendo intimidados provavelmente era a norma. Na verdade, chamar isso de bullying era um desserviço muito grande ao que a raça humana sofreu desde a queda das bestas divinas. Mas ele tinha muita raiva para espalhar se essas pessoas continuassem querendo testá-lo, conselho ou não. Ele tinha seus próprios métodos de lidar com essas coisas. De repente, Aina deu uma risadinha. O que é tão engraçado? Aina riu mais forte, fazendo Leonel sorrir e balançar a cabeça. Ele podia adivinhar do que ela estava rindo. O que ele tinha acabado de fazer com a besta-leão era assustadoramente parecido com o que Aina tinha brincado sobre fazer com ele. A diferença era que ele realmente tinha feito. Mas só essa mulher poderia rir de uma cena tão sangrenta. Essa era, de fato, sua esposa. Bonitinha, adorável e um pouco sanguinária demais. Leonel estava prestes a fazer uma piada quando sua cabeça levantou de repente. Aina percebeu um momento depois e seus olhos se arregalaram. Yuri, Savai. Os olhos de Aina ficaram vermelhos de excitação enquanto ela avançava rapidamente, praticamente pulando nas duas mulheres. Ela era tão rápida que aquelas duas nem conseguiam reagir. Elas nem perceberam quem as estava abraçando até que viram o familiar Leonel e fizeram um clique para elas. Interiormente, assistindo a essa cena das três mulheres se abraçando e chorando nos braços uma da outra, Leonel deu um suspiro de alívio. Havia apenas um limite para o que Leonel podia fazer como marido de Aina. Embora eles também fossem os melhores amigos um do outro, às vezes Aina poderia querer passar algum tempo com outra pessoa que não ele. Infelizmente, ele não tinha ideia do que aconteceu com Yuri e Savai. Ele apenas presumiu que eles foram arrastados para quaisquer planos que seu avô tinha. Mas parece que eles foram arrastados para os planos de Miel. Por Yuri e Savai, havia dois homens que Aina tinha ignorado diretamente. Leonel duvidava que ela tivesse feito isso de propósito, mas honestamente, mesmo que ela os tivesse notado, ela ainda não teria se importado muito. Yuri estava praticamente fechando os olhos. Ela tinha certeza de que Aina estava morta depois de sua quase briga com Leonel. Ela não esperava que acabaria esbarrando nela aleatoriamente assim. As mulheres fungaram e finalmente se afastaram de seus abraços de urso. No entanto, uma onda de lágrimas logo foi substituída por outra quando Aina estendeu a mão esquerda e a balançou em volta dos dedos. Os olhos de Yuri e Savai se arregalaram antes que as lágrimas começassem novamente. Leonel estava prestes a interromper, mas decidiu ficar para trás novamente. Ele comparou a diferença entre seus irmãos e as irmãs de Aina e não conseguiu evitar rir. Um deles acabou em uma pilha de luta livre, e este acabou com mais lágrimas. No entanto, isso trouxe um sorriso ao seu rosto quando ele viu o orgulho no perfil lateral de Aina. Isso fez se sentir culpado por não ter feito isso antes, o quanto mais feliz ele já poderia tê-la deixado. O que diabos é isso? Uma tatuagem no lugar de um anel? Um dos meio espirituais parecia um pouco irritado por alguma razão. Ele não falou muito alto, mas os olhos de Aina já tinham brilhado com uma intenção assassina tão potente que os céus estremeceram com faíscas de rachaduras vermelhas. No entanto, nem ela nem Leonel conseguiram fazer muita coisa antes que ele levasse um tapa na nuca do outro meio espiritual. Idiota! Você não reconhece uma ligação da alma quando vê que a aliança de casamento é mais valiosa do que ela. O irritado meio espiritual agarrou a parte de trás da cabeça e a esfregou. O que diabos você está fazendo? Impedindo você de fazer algo estúpido. Se você vir uma mulher com ligação da alma, desista. Não adianta ficar com ciúmes, ela prefere morrer do que ficar com você. Supere isso. Do que você está falando? O meio espiritual lançou-lhe um olhar cúmplice, como se pudesse ver através dele, fazendo com que aquele que o iniciou corasse com alguns sinais de vergonha e má vontade. De qualquer forma, é um prazer conhecer vocês dois. Meu nome é Zefir. Este é meu irmãozinho idiota, Silvanus. Não ligue para ele. Ele não viu muito do mundo e sua boca fala antes que seu cérebro pense. Aina lançou-lhe um olhar antes de se virar para Yuri e Savai. Claramente, ela estava um pouco irritada. Ela provavelmente teria preferido matar Silvanus, mas agora não podia. Ele podia se considerar sortudo. Leonel sorriu em seu lugar, apertando a mão do homem. Leonel Morales. Os olhos de Zefir se arregalaram. Você? Eu? Leonel riu. Zefir olhou de volta para as duas mulheres, o espanto ainda claro em seus olhos. Elas mencionaram uma chance de Leonel ser alguém que elas conheciam, mas quão vasta era a existência. As chances de duas pessoas compartilharem o mesmo nome não eram apenas comuns, eram praticamente uma certeza. As únicas pessoas que conseguiam fazer isso eram aquelas que tinham nomes em línguas antigas, como os dos deuses, ou aquelas como Molexi, que tinham uma força dos sonhos forte o suficiente para dar ao seu nome um caráter real que não poderia ser facilmente replicado. Leonel obviamente não fez nada disso com seu nome. Provavelmente havia todos os tipos de Leonel Morales por aí, sejam mesmo literalmente ou pelo menos foneticamente. Em direção ao olhar de Zefir, Yuri apenas deu um sorriso amargo.
Ela estava meio que esperando por isso, mas ainda assim ficou surpresa também. Então, sua felicidade foi atingida por ondas de preocupação. Leonel e Aina ainda não eram humanos? Isso não significava que se eles não entrassem nas finais, suas vidas acabariam nas mãos de outros? Aina, precisamos fazer algo sobre isso imediatamente, não podemos deixar vocês dois. Gongo, gongo. As expressões deles mudaram. Não era o sino do conselho? Por que estava tocando tão cedo? Capítulo 2589. Vamos, Leonel disse, seus olhos estreitados. Ele focou na distância, seus pés começando a se mover. Aina o seguiu, e Savai e Yuri também o acompanharam, deixando a dupla Zefir e Silvanus para trás. O que diabos era isso? Silvanus gritou para seu irmão mais velho com um silvo profundo. O que aconteceu com uma frente unida? Eu sou mesmo seu irmão? Por que você está escolhendo forasteiros em vez de mim? Eu nem disse algo tão ruim assim? Zefir franziu as sobrancelhas. Nada tão ruim assim? Se alguém tivesse dito isso sobre você e sua mulher, o que você teria feito? E daí? Homens não podem lutar? Você é tão ingênuo. Lutar? Algumas pessoas preferem matar do que palavras. Quem faria algo tão ridículo? Pessoas que se acostumaram a ter que lutar por tudo, em vez de nascerem como um pequeno príncipe pomposo como certa pessoa. Zefir lançou um olhar penetrante para seu irmão. Silvanus rosnou. E daí se ele tinha a intenção de matar? Faria muita diferença? Não me diga que você realmente acredita em todos esses rumores. Você acha que os semideuses inventam mentiras só por diversão? Zefir levantou uma sobrancelha. Mesmo assim, era em um mundo em que eles só podiam usar força dos sonhos, seus talentos eram inúteis. Você não pode acreditar seriamente que ele é uma ameaça no mundo exterior. Ele só está aqui porque não tem outra escolha, e se ele quiser sobreviver, ele vai ter que contar com uma de nossas famílias para fazer isso. Você acha que eles vão deixar a esposa dele simplesmente andar por aí ao lado dele? Silvanus nem sequer considerou a ideia de que Aina não aceitaria isso em primeiro lugar. Em sua mente, ela não tinha muita escolha, então a que estava sendo rejeitada era Aina, não quem eles achavam que seria a futura esposa de Leonel. Zefir ficou em silêncio. Ele conhecia bem seu irmãozinho, o homem definitivamente não tinha pensado até agora antes de sair e falar. Mas mesmo assim, Zefir teve que admitir que tinha razão. Se essas famílias descobrissem que Leonel tinha um vínculo de alma, elas definitivamente reagiriam ferozmente a isso e Aina definitivamente teria que pelo menos sair de cena, se não morta. Nesse ponto, talvez qualquer semente que Silvanus colocasse agora daria frutos no futuro, quando Aina passasse de recém-casada para uma recém-divorciada. Mesmo assim, o vínculo de alma não era um caso unilateral. Era impossível de se formar a menos que ambas as partes tivessem um certo nível de confiança e afeição uma pela outra. Mesmo que Leonel fosse forçado a desistir de Aina para sobreviver, isso não significava que ele permitiria que outro homem a tocasse. Seu irmão estava brincando com fogo. Fazer um inimigo de um soberano da força dos sonhos pode ser a última coisa que você fará na vida, Silvanus. Pense com isso, ele cutucou a testa do irmão em vez daquela coisa. Silvanus pulou para desviar de um chute nas bolas. Ei! Zefir riu e começou a se afastar. Você está falando demais para um homem que anseia pelas irmãs dela, Silvanus murmurou. Zefir riu. Ao contrário de Aina, Yuri e Savai são mulheres solteiras. Silvanus rosnou novamente. Claro, Zefir não tinha ideia de que isso não era verdade. Infelizmente, Rai não tinha nem de longe a força necessária para lutar por Yuri do mesmo jeito que Leonel podia lutar por Aina. Pelo menos não por enquanto. A atenção de Leonel não estava nos dois irmãos às suas costas. Considerando tudo, eles não eram pessoas terríveis, se sua escala fosse esse mundo distorcido. Mas isso era de se esperar. Não havia como Miel mandar sua filha e filha adotiva para um lugar que não fosse majoritariamente seguro. De qualquer forma, Leonel estava mais interessado naqueles GONGS. Logo, eles chegaram a uma praça pública, lotada até a borda com todos os tipos de pessoas e raças. Alguns até se sentaram no topo de prédios, e estava bem claro que aquelas pessoas acima tinham um nível de status acima daquelas abaixo. Alguns que tentaram ficar em pé casualmente em um prédio acabaram sendo derrubados com um chute. Normalmente, Leonel provavelmente começaria imediatamente a lutar por uma vaga, mas ele descobriu que seu temperamento estava muito mais tranquilo ultimamente. Não que seu encontro com o Leão Besta fosse alguma indicação. Mais do que essas pessoas reclinadas e descansando no topo dos edifícios, o olhar de Leonel pousou em 10 figuras que estavam todas de pé no topo de 10 pilares que ocupavam o centro da praça pública. Em suas mãos, cada um segurava uma chave como se estivessem destrancando uma fechadura invisível. Seus pulsos se torciam enquanto o desdém de Leonel se aprofundava. 10 portais se abriram na frente deles antes de avançarem e se fundirem uns com os outros. Então, uma enorme bolha quase como água tomou forma, abrindo-se e expandindo-se para revelar o que parecia ser uma casa do Senado dentro. O conselho foi formado, as regras agora serão decididas. Enquanto você estiver dentro dos limites desta cidade, essas regras devem sempre ser seguidas. A punição por não atender a esses critérios será o banimento de participar da reunião dos reinos. Suspiros chocados se espalharam pela multidão. Não havia como um conselho de pirralhos ter tanta autoridade, certo? As coisas definitivamente não funcionavam assim nos anos anteriores. Na pior das hipóteses, o conselho poderia impor suas regras com pena de prisão, mas mesmo assim a pessoa teria que ser libertada para participar das lutas. Algo como poder banir pessoas por não seguirem as regras era como colocar a vida e a morte de incontáveis mundos nos caprichos de alguns. Isso era inaceitável. Tecnicamente não havia limites quanto ao tipo de regras que o conselho poderia aplicar, desde que fossem decididas por unanimidade. E se eles decidissem que nenhum homem poderia ficar na cidade e se livrassem de metade de todos imediatamente? E então as regras começaram. Capítulo 2590.
eles começaram extremamente benignos a ponto de muitos relaxarem. Talvez eles estivessem pensando demais nas coisas e essa mudança repentina de regra fosse apenas um método de garantir que eles continuassem na linha. No passado, mesmo com regras lá, com a única punição real sendo o confinamento, muitas pessoas terríveis as desrespeitavam e aceitavam a pena de prisão, considerando que eles seriam liberados por suas lutas, e obviamente seriam liberados após o fim da reunião, porque eles deveriam se importar. Havia uma boa parcela dos fracos que tinham sido mortos diretamente por ofender as pessoas erradas ou mesmo olhar para elas do jeito errado. A pior parte era que muitas vezes, as pessoas que eles tinham ofendido nem agiam. Em vez disso, eles pagavam outra pessoa para fazer isso e pegar a pena de prisão por eles. Às vezes, era dinheiro que mudava a vida na mesa, então quem não pularia na chance se a única punição fosse ficar olhando para 4 paredes por um tempo? Quando atingiam seu nível de força, algo como confinamento solitário não valia muito no grande esquema. Quando a maioria das regras foi lida, a multidão realmente relaxou e começou a sentir que isso era uma coisa boa. As únicas pessoas que realmente não gostaram foram aquelas que estavam ansiosas para desrespeitar essas mesmas regras. Nenhum combate fora das áreas designadas. Nenhuma matança, independentemente da região. Danos à propriedade não seriam tolerados, e a menos que alguém pudesse pagar a taxa de reparo, eles seriam banidos. Coerção ou tentativas de coerção eram estritamente proibidas. Rancores não podiam ser levados para fora da arena. Eram todas regras normais, e ainda assim Leonel mal conseguia se conter para não sorrir de escárnio enquanto as ouvia. Mesmo antes de o outro pé cair, ele conseguia encontrar 1 milhão de brechas nessas regras. Danos à propriedade tinham que ser pagos? Se 2 pessoas estivessem brigando, quem decidiria quem danificou o quê? A coerção foi proibida? Quem estava olhando? Que tipo de caso você poderia apresentar em tal caso? Ou se você apresenta-se um bom caso, você seria acusado de guardar rancores fora da arena. Que regra vaga e entorpecentemente inútil. Ela poderia ser aplicada de forma tão ampla e era baseada quase inteiramente no julgamento pessoal de quem estava julgando. Mas isso era de se esperar. Tudo tinha sido uma farsa desde o começo, desde o momento em que eles tiraram aquelas chaves. Essas chaves eram o que lhes davam o direito de se tornarem membros do conselho. Elas deveriam estar tão bem escondidas que levaria semanas para que todas fossem encontradas. Leonel nem pensou em procurá-las porque no momento em que apareceu, ele foi atacado por aquele maldito leão. E então eles encontraram Yuri e Savai segundos depois. Então os GONGS dispararam. Não havia tempo para fazer nada, mesmo que ele quisesse. Era tudo muito divertido. Ele sentiu vontade de rir de novo. Ele sabia que isso aconteceria, e foi por isso que nunca teve a intenção de participar. Embora ele conseguisse controlar seu temperamento e se manter calmo, engolindo os insultos até que pudesse dar uma surra em quem o menosprezasse na arena. Por que se importar? Ele não tinha paciência para isso e, francamente, não queria ter paciência para isso. Então a outra bomba aconteceu. Moradia é limitada na cidade. Nos últimos anos, as primeiras semanas, especialmente enquanto as chaves do conselho estavam sendo procuradas, eram um caos total, com as pessoas brigando e competindo por posição. Queremos harmonia, então a moradia será decidida com base na força. E como o objetivo é evitar lutas sem sentido, essa força será decidida pela dimensão e força de cada um. Se você quiser solicitar moradia para mais de uma pessoa, seu desempenho será dividido com base no número de pessoas para as quais você está solicitando. Se você não atingir um certo padrão de dimensão, teremos que pedir que você saia e acampe fora da cidade. Haverá tendas e acomodações prontas e esperando por você. A mulher que falava tinha asas ilusórias atrás das costas. Mas em vez de serem reais, elas eram definitivamente um tesouro. Não que a maioria pudesse dizer isso de relance. Se ela não fosse descendente dos corujas, Leonel provavelmente não acreditaria. Mas seu pool genético era definitivamente muito mais fino do que o dos outros. Não era de se espantar que ela estivesse participando desse evento. Ela era conhecida como Lumina. Quando ela terminou de falar, outro começou a falar. Ele era um nômade com um turbante familiar enrolado na cabeça, apenas dando espaço para sua protuberante glabela etérea brilhar. Como todos sabem, a necessidade de privacidade é essencial na cidade, pois geralmente há muita melhora entre as rodadas, pois os participantes são forçados ao seu limite. Como um orgulhoso usuário do Força dos Sonhos, eu voluntariamente darei um passo para trás e permitirei a supressão universal do Força dos Sonhos dentro dos limites da cidade. Ele era conhecido como Caspian. Quando ele terminou, outro falou. Este homem era claramente um espiritual, um que irradiava um poder selvagem e ilimitado. Ele também era um homem que Leonel tinha visto, mas não se incomodou em dar uma segunda olhada. Aos olhos de Leonel, desde que ele apareceu aqui, ele estava tão bom quanto morto. Ele foi o próprio espiritual que roubou o nó inato de seu próprio pai, Rangil. Para ser mais justo, Rangil começou. As apostas serão removidas. Não será mais possível trocar por itens e coisas do mundo exterior para fazer comércio dentro da cidade. Em vez disso, implementaremos uma moeda social baseada em seu mérito e somente em seu mérito. Tudo será decidido nesta forma de crédito. A partir do primeiro nível da 6ª dimensão, você receberá um crédito, dobrando até o pico da 7ª dimensão. Se você quiser aumentar seus créditos ou ganhá-los, simplesmente aposte seus créditos atuais, apostando em si mesmo nos outros, testando-se em vários centros de treinamento da cidade e assim por diante. Aviso justo, no entanto, crédito social não pode ser negociado entre indivíduos. Quando seu crédito chegar a 0, você estará sem sorte e será forçado a viver do que a cidade fornece de graça. Era uma regrinha bonitinha que deixava Leonel com exatamente 0 créditos e aparentemente sem saída. Capítulo 2591. O olhar de Rangil pareceu cair sobre Leonel, no entanto, tudo que ele viu foi um par de olhos tranquilos. Ele planejou desviar o olhar, mas Leonel sorriu de repente.
Finalizado? A voz repentina que não estava entre os 10 membros do conselho pegou muitos desprevenidos. Não era como se houvesse uma regra contra falar, mas a essa altura, as únicas pessoas que eles não tinham permissão para ofender eram esses 10, ou então estariam brincando com as vidas não apenas deles mesmos, mas de suas famílias, seus amigos, seus mundos inteiros. Ótimo! Leonel assentiu quando não recebeu nenhuma resposta além de sorrisos de escárnio e olhares de escárnio. Então, de repente, ele desapareceu. Os 10 membros do conselho não conseguiram reagir antes que a garganta de Rangil estivesse subitamente nas palmas das mãos de Leonel. Bum! Leonel empurrou o príncipe espiritual de volta com tanta velocidade e ferocidade que fileiras de prédios foram destruídas e uma vala profunda foi cavada nas estradas de paralelepípedos. Os olhos de vários indivíduos se arregalaram consideravelmente, mas naquele momento, a única coisa que a maioria conseguia ver eram as costas altas de Leonel enquanto ele arrancava algo das mãos de Rangil. A expressão de Rangil era completamente fria como gelo. Se Leonel podia dar alguma coisa ao homem, era a calma do homem. No entanto, se fosse uma competição de estoicismo, ele estava muito além de sua profundidade. E nada naquele olhar frio foi capaz de impedir Leonel de tirar a chave de suas mãos. Leonel simplesmente se moveu rápido demais. Não era só que ele se movia tão rápido, mas também que sua força dos sonhos distorcia os sentidos deles, fazendo-os pensar que ele ainda estava parado quando ele não estava. A regra sobre a restrição da força dos sonhos tinha acabado de ser explicada e ainda não tinha sido aplicada, o que lhes custou caro. Pegar a chave não fará nada por você, Rangil disse friamente enquanto se levantava. Leonel girou a chave entre os dedos. Acho que você entendeu algo errado. Eu não vim aqui para participar dos seus joguinhos. Eu vim para te matar. A chave desapareceu e Leonel puxou sua lança, apertando as mãos juntas e afastando-as até que uma haste deslumbrante de vermelho, dourado e prateado tomou forma. Sua aura queimando a ponto de envolver a cidade inteira. Não havia uma única alma que não pudesse sentir sua força de lança do estado quase vida. Os olhos de Rangil só tiveram tempo de se aguçar por um momento antes que a lança aparecesse de repente diante dele. Os elementos giraram em torno dele e formaram um escudo de arco-íris enquanto a lança de Leonel descia. Bang! Rangil deslizou para trás. Um leve grunhido saiu de seus lábios enquanto ele mal conseguia se conter após bater na lateral de um prédio. O pulso de Leonel tremeu, sua lança riscando como meteoros prateados pelo ar enquanto ele atacava Rangil de todos os lados. O príncipe espiritual mal conseguia se defender, e ainda assim ele estava fazendo isso. Leonel sentiu a dureza do seu pescoço quando o agarrou, e se o segurasse por mais tempo, sentiria como se sua mão fosse despedaçada. Rangil era um arqueiro, Leonel sabia disso. Mas esse arqueiro parecia ter ganhado também o corpo de uma pessoa que não era nada menos que um berserker puro. E ainda assim Leonel não se importou. De repente Leonel balançou um braço para trás e um jato de força em forma de um pássaro voando foi cortado em dois. Sem perder o ritmo, seu ataque a Rangil continuou até que de repente, bum! O escudo da força que Rangil estava usando para se defender explodiu de repente. A força de fogo dentro dele se enfureceu e foi arrancada de seu controle enquanto ele era lançado para trás mais uma vez. Desta vez, um jato de sangue saiu de sua boca. Suas vestes superiores foram queimadas até virar cinzas quando ele colidiu com outro prédio. Mostre-me algo mais, disse Leonel calmamente. Você era tão forte e poderoso quando eu não estava lá. O que o poderoso príncipe espiritual vai fazer agora? Apesar do golpe em seu intestino, o corpo de Rangil reagiu muito mais como metal do que carne e osso. Sua pele clara, irradiando toques de ouro, parecia muito mais um metal que tinha acabado de ser temperado por aço do que carne que tinha acabado de ser queimada. Rangil tossiu novamente e se levantou lentamente. Ele olhou para os membros do conselho que tinham enviado apenas um ataque superficial até agora e não pareciam ansiosos para fazer mais nada. A razão pela qual ele disse que Leonel não podia fazer nada era que as regras já estavam gravadas em pedra no momento em que as falaram. Para mudar qualquer regra, você precisava do mesmo selo de aprovação que a regra em si tinha recebido inicialmente. Ou seja, unânime. Então, a menos que Leonel estivesse planejando lutar sozinho contra 10 dos gênios mais fortes abaixo do nível semideus, isso era um sonho impossível. Mesmo que ele tivesse força, se ele realmente conseguiria fazer isso era uma incógnita, porque não havia como ele ter que lutar contra os 10, sem mencionar a variável das chaves em si. Ele sabia porque Leonel havia pegado a chave. Sem a ressonância de todas as 10, a execução das regras era impossível. Então, apesar do fato de que ele claramente já havia quebrado várias regras, eles ainda não podiam expulsá-lo. Isso os deixou em um impasse, que poderia ser facilmente resolvido com algumas ordens de cada um deles. E ainda assim eles não fizeram isso. Rangil obviamente não tinha o mesmo nível de posição que os outros, e até Leonel parecia estar mais brincando com ele do que levando-o a sério. Leonel queria que ele fosse mergulhado em humilhação e morresse com vergonha, da mesma forma que ele fez com os Morales. Com um olhar de indiferença, Rangil encontrou o olhar tranquilo de Leonel. Apesar de ser alvo de tantos poderes grandes, o homem não parecia nem um pouco comovido. Contra o mundo inteiro, ele estava igualmente impassível. Vou adorar matar você, Rangil finalmente disse algo diferente de sua indiferença habitual, os elementos no céu tremendo como se estivessem em reverência a alguém. Esse alguém é o próprio Rangil. 10 pontos de luz brilhavam sob sua pele. Capítulo 2592. Leonel apontou sua lança para o chão, uma expressão calma em seu rosto, enquanto a aura de Rangil chicoteava no ar, fazendo suas vestes brancas e cabelos violeta claros esvoaçarem descontroladamente. Ele ficou no meio da tempestade sem a menor mudança em sua expressão.
Rangil era uma anomalia. O homem tinha 10 nodos inatos, e isso por si só era o suficiente para colocá-lo em uma classe só sua, especialmente porque ele nasceu naturalmente com eles e não teve que fabricá-los ou formá-los após o nascimento. Ele tinha 2 nodos inatos de força de fogo, 3 de vento, 2 de água e 3 de terra. Eles formavam um equilíbrio perfeito em seu corpo. Na verdade, o fato de que ele já teve 3 nodos inatos da força do vento e apenas 2 de todo o resto havia atrapalhado seu progresso e, na verdade, o retardado. No momento em que ele ganhou o equilíbrio que estava procurando, permitindo que o vento enfrentasse a terra e o fogo enfrentasse a água, sua força havia disparado aos trancos e barrancos. Quando ele foi acolhido pelos espirituais e aclimatado a esses mundos com forças muito mais completas, ele melhorou aos trancos e barrancos em instantes únicos. Em vez de ser como Leonel e Aina, que tiveram que reconstruir lentamente suas fundações, ele era um espiritual. Ele abandonou diretamente seu corpo antigo, permitiu que seus nodos inatos trocassem por forças muito mais poderosas e então reconstruiu este novo corpo. Ele mostraria a Leonel o poder de um verdadeiro espiritual. Suas forças rugiram e ele puxou seu corpo. Elas se fundiram em um único ponto e formaram uma flecha de arco-íris que brilhava sob o sol. Então, ele soltou a corda metálica do arco com um vang. Bum! O ar explodiu e se estilhaçou como se o espaço tivesse se tornado tão frágil quanto vidro. A flecha apareceu diante de Leonel em um instante de tempo, mas ele nem se moveu, observando enquanto ela perfurava seu peito. As pupilas de Rangil se contraíram. Eu sugeriria que você trouxesse outra arma, disse Leonel levemente. Naquele momento, sua soberania do sonho, soberania da lança e soberania do arco de repente tomaram forma. Suas vestes brancas estavam cobertas por uma névoa fluida de ouro e prata e mal emitiam os tênues traços de runas antigas. Ao mesmo tempo, uma coroa tomou forma acima de sua cabeça, fazendo o mundo parar. Domínio, universo. A força do universo brilhava enquanto descia pelo ar, um domínio sufocante suprimindo todas as coisas. Ao mesmo tempo, a força da lança e a força do arco de Leonel deram um quase passo à frente, dando-lhes a forma e a sensação de uma força de estado de vida enquanto sua força dos sonhos florescia ainda mais intensamente. A força de fogo de Rangil piscou instantaneamente, e sua força da terra seguiu o exemplo. Sua água e força do vento eram tudo o que restava, mas o equilíbrio foi subitamente distorcido para um lado, fazendo com que sua força quase entrasse em um estado frenético dentro dele. O pulso de Leonel se moveu quase delicadamente. Escutando, o som de metal raspando contra metal ressoou. Antes do efeito de universo, sua lança era tão rápida que parecia que ele estava empunhando uma espada leve. Em um instante, um corte foi feito no peito de Rangil, deixando uma marca branca que mal começou a acumular gotas de sangue debaixo de sua pele. Leonel não pareceu se importar, sua fria indiferença ainda estava estampada em seu rosto enquanto sua lança tremeluzia novamente. Outro corte apareceu, dessa vez na bochecha de Rangil. Era mais uma marca branca, uma que mal tirava gotas de sangue. E então outra vez, e então outra vez. Raios de luz de lança invisível enchiam os arredores em uma tempestade. Toda vez que Leonel mal se movia, outra cicatriz aparecia no corpo de Rangil, depois outra. Não vai fazer nada? Perguntou Leonel. Rangil cerrou a mandíbula com tanta força que estava praticamente cuspindo punhais. Ele tinha acabado de circular suas forças com força total antes de perder a conexão com metade delas. Ele não conseguia se mover não apenas por causa do universo, mas também porque tinha que forçá-lo a se acalmar primeiro, algo que era excepcionalmente difícil de fazer quando seu oponente estava puxando você para todos os lados. A essa altura, os membros do conselho estavam franzindo a testa. Eles obviamente não se importavam com Rangil, mas quanto mais isso se arrastasse, mais próxima a associação entre esse fracasso e ele se tornaria. No entanto, Leonel os tratava como ar. Seu pulso tremeu de novo até que Rangil rugiu de repente, finalmente recuperando o controle de si mesmo e explodindo para frente. Leonel foi ainda mais rápido. Rangil nem percebeu quando o punho apareceu em seu estômago, penetrando sua pele dura como aço como se fosse uma nuvem. Seus olhos se arregalaram e cuspe voou de sua boca enquanto ele disparava para trás, seu corpo colidindo contra prédio após prédio. Sem seu arco, você é meio fraco, a voz de Leonel ecoou novamente. Não pode ser que um humano seja melhor com o arco do que o poderoso príncipe espiritual, certo? Venha, use-o novamente. Talvez funcione dessa vez. A essa altura, muitos tinham fixado auras em Leonel. Eles podiam ver claramente que ele estava apenas na quinta dimensão, e muitos deles foram capazes de juntar 2 e 2 depois de sentir isso. Toda vez que Rangil se levantava, Leonel balançava sua lança para baixo novamente e novamente. Tudo era lento e metódico, quase como se ele estivesse passeando por um parque. Sua lâmina cintilou 3 vezes e 3 raios prateados cruzaram o ar, cortando Rangil antes de atingir o mesmo ponto em seu estômago. Sangue jorrou dos lábios de Rangil enquanto sua barriga quase foi cortada em 2, quase dividindo na cintura. Chega! Rangil rugiu, sua compostura desaparecendo enquanto uma luz sanguinária emanava dele. Sua alma parecia estar em chamas, poças de força se formando ao redor dele em redemoinhos de arco-íris nos céus. Elas começaram a chover flechas, cada uma delas girando com enormes quantidades de poder. Os olhos de Rangil se arregalaram, de repente encontrando seu estômago espetado na ponta da lâmina de Leonel. Seus pés se levantaram do chão e suas mãos se agitaram, mal conseguindo agarrar o braço de vara com um aperto fraco. Nesse momento, alguém apareceu de repente ao lado de Leonel, agarrando seu braço. Capítulo 2593. Leonel lançou um olhar casual. Não havia ninguém capaz de se aproximar furtivamente dele, não entre essas pessoas. Ele já tinha percebido isso há muito tempo. Era um homem, um demônio, na verdade.
Mas ele parecia bem humano, além da escama roxa na testa e dos chifres na cabeça. Mesmo com isso, porém, ele parecia absolutamente imaculado, lembrando muito a Leonel Eltor dessa forma. Nenhum dos dois era humano, mas ambos pareciam atender à estética de maneiras que os homens humanos não conseguiam. Leonel olhou para os dedos finos agarrando seu braço. O aperto era leve, se é que se pode chamar de aperto. Era mais como um tapinha. Você precisa de alguma coisa? Leonel perguntou. O demônio sorriu. Meu nome é Thorne. Você não respondeu à minha pergunta, respondeu Leonel. Thorne riu. Acho que isso já durou tempo demais, não acha? Você já desabafou sua raiva. É mesmo? Perguntou Leonel com um sorriso estampado no rosto. Sabe, no mundo de onde eu venho, sempre disseram que os demônios eram criaturas cruéis e sem moralidade. Não pensei que encontraria um tão fraco. Thorne riu ainda mais alto. Todas as raças não têm seus inferiores? Sempre ouvi dizer que os humanos são fracos e frágeis. Vocês são assim? A pergunta era retórica. Uma doença temporária, respondeu Leonel sem hesitar. Os olhos de Thorne se estreitaram. As implicações dessas palavras são bem perigosas, sabia? Eles estão? Eu só estava tentando existir, e ainda assim o lixo continua tentando ficar no meu caminho. Qual é a diferença entre eu falar ou não? Você vai estender a mão e dar um tapinha nos braços de alguns frágeis semideuses também? Um silêncio abafado se instalou, até mesmo Thorne não ousou falar, pelo menos não imediatamente. Os lábios de Leonel se curvaram. Você está jogando um jogo perigoso, Thorne finalmente disse. Sim, eu sou. Então que tal você tirar a porra da sua mão de mim antes que eu te espete como ele? Eu matei 3 corujas, talvez não oficialmente, mas eu definitivamente fiz isso. Você acha que essa piscina infantil é funda o suficiente para mim? De repente, fios de fumaça começaram a sair das solas dos pés de Leonel e do canto dos seus olhos. A dor do calor e da destruição fez com que Thorne puxasse a mão para trás reflexivamente, sentindo que poderia perdê-la se não o fizesse. Um grito agudo veio de repente de Rangil enquanto ele era queimado de dentro para fora. Ele ainda estava lutando para segurar a lança, mas a chama era tão forte que sua pele metálica pareceu derreter sob o poder deles. Rangil ficou vermelho e seu corpo começou a se desintegrar diante de todos os seus olhos. E ainda assim, Leonel apenas ficou ali, olhando para frente, suas íris violeta pálida cintilando com o reflexo das chamas dançantes. Ninguém conseguia chegar perto de Leonel, o anel de chamas ao redor dele era tão cáustico e quente que parecia que ele estava emitindo calor da superfície de uma estrela. Até mesmo as roupas de pessoas distantes pareciam entrar em combustão espontânea. A força do fogo no ar se multiplicando a ponto de não parecer haver espaço para nenhuma outra força. A indiferença casual no rosto de Leonel enquanto as chamas dançavam sobre ele parecia estar marcada em suas almas, um momento que eles dificilmente esqueceriam. Bang! Rangil caiu no chão, o calor da lâmina foi tão grande que ele foi cortado em 2, a lâmina caindo depois de atravessar sua cabeça. Ele era uma bagunça de carne, sangue e metal derretido, se contorcendo no chão enquanto seus gritos de agonia ecoavam. A essa altura, seu corpo autoforjado não passava de uma fraqueza a ser explorada. Talvez se ele tivesse um corpo mais fraco, ele já teria morrido agora. Leonel olhou para baixo, sua lança tremeluzindo e cortando um nó do inato. Ele o jogou nas palmas das mãos como se fosse tão quente quanto o núcleo de um planeta. Sua pele ainda parecia tão lisa e tão despreocupada. Então ele cortou outro, depois outro. Quando terminou, Rangil nem estava mais reconhecível. Ele era mais uma pilha de gosma e metal do que um humanoide de qualquer tipo. Sua alma parecia presa dentro do corpo. Sem uma morte real, ele não conseguia se separar facilmente, especialmente enquanto seus receptores de dor estavam disparando tão descontroladamente. Espero que tenha valido a pena, disse Thorne levemente. O mundo não é um lugar onde você pode ser tão voluntarioso quanto quiser. Você custou sua raça inteira. Leonel olhou para ele. Você é um incômodo. Cai fora. Sua lança desceu e a voz de Rangil parou de repente de forma assustadora quando seu corpo, ou o que restava dele, caiu em 2 pedaços. Leonel se virou e voltou sem dizer uma palavra, passando pela praça e aparecendo diante de sua esposa e dos outros. Ele lançou um olhar para Sylvanus, mas o homem parecia ter perdido todo o sangue, seu rosto um brilho fantasmagórico de branco. Leonel não olhou mais para o homem antes de dar um beijo na testa de Aina e entregar a chave do conselho a ela. Vou tirar uma soneca, Leonel bocejou e então desapareceu no cubo segmentado. Aina balançou a cabeça, pegando a manga do dedo antes que caísse no chão e colocando-a em um dos seus. Naquele momento, a chave do conselho tremeu e eles finalmente aplicaram as regras. O participante Leonel Morales foi banido por violação das regras. As palavras apareceram no alto dos céus e todos olharam para Aina para ver se haveria algum tipo de reação, mas ela não pareceu se importar nem um pouco. Isso fez com que seus olhos se estreitassem. O que estava acontecendo ali e de onde vinha a confiança deles? Além disso, Leonel havia sido vencido? Mas por que as palavras ainda estavam altas nos céus então? A única explicação era que ele ainda não havia sido capturado. Mas como isso foi possível? Capítulo 2594. Leonel sentiu que sua irritação ainda não tinha desaparecido, mas ele ainda acabou exalando um suspiro. Ele preferiria muito mais ser o único a lutar, mas infelizmente, isso não estava nos planos para ele dessa vez. Ele foi até o ambiente do laboratório e sentou-se em sua bancada, suas mãos vagando sem pensar por seus buracos e vales. Embora tivesse um plano, ele ainda estava um pouco imprudente hoje. Ele não tinha exatamente arruinado aquele plano, mas também não o ajudou muito. Nesse ponto, porém, sua paciência era muito limitada para tais coisas. Ver um homem que havia dizimado a família Morales o fez sentir que tal pessoa não deveria ter o direito de continuar vivendo, então ele o matou. Era realmente simples assim.
Na verdade, ele não tinha intenção alguma de perder tempo se curvando aos caprichos deles, dormindo fora da cidade em tendas e sendo incapaz de negociar até mesmo com sua própria comida, por mais ótimo que isso parecesse. A lua de mel dele tinha acabado e ele já estava irritado com o mundo fantástico. Bloop! O pequeno tole brilhou ao redor do braço de Leonel, pulsando com uma luz suave que pareceu fazê-lo se sentir melhor. Sim, deveríamos criar. Já que ele estava se sentindo incomodado, por que não focar em algo que pudesse ajudar? O fato de seu crafting estar ficando tão para trás de tudo que ele estava encontrando ultimamente era outra fonte de aborrecimento. Se ele pudesse se recuperar e se livrar desses pedaços de aborrecimento, então talvez ele se sentisse melhor, pelo menos por uma pequena margem. Entender melhor o crafting também lhe permitiria conjurar uma lança mais forte. Agora mesmo, ele estava confiando muito na força da Força Estelar Escarlate e não o suficiente em sua própria compreensão. Bem, pelo menos nenhuma compreensão do crafting em si, isto é. As habilidades de criação de sua Força Estelar Escarlate e Força Emulação Espacial eram tão boas quanto as projeções de sua mente. Dadas as forças de seu índice de habilidade, ele poderia facilmente replicar seu melhor crafting com facilidade. O problema era o quão bom era seu melhor crafting. Ele achava que era muito bom. Na verdade, ele provavelmente era excelente até mesmo para os padrões da existência mais ampla, se sua idade fosse levada em consideração. Infelizmente, até mesmo gente como o rei era muito melhor do que ele. Mas havia boas notícias. Agora que sua força dos sonhos estava no estado de vida, a estrada que ele tinha pela frente era muito mais clara e ampla do que tinha sido no passado. Agora era só uma questão de terminar o resto das lições de seu pai. Ele pegou o dicionário e esfregou os dedos sobre ele. Talvez ele estivesse apenas um pouco relutante. Os vídeos que sobraram eram as últimas mensagens que ele tinha do pai. Mensagens reais. Não as palavras improvisadas de uma inteligência artificial, mas aquelas cuidadosamente selecionadas pelo próprio Velasco Morales. Rio tirou um par de óculos com armação de cristal e os colocou sobre a mesa. Ele não os usava desde que sua mãe o forçava a fazer isso, mas algo fez tirá-los dessa vez. Ele era um homem casado agora. Em breve, talvez, ele teria sua própria família. Foi inteligente ter um filho nesse tipo de situação? Provavelmente não. Mas Leonel tinha desistido honestamente de tentar tornar o mundo perfeito antes de finalmente poder se estabelecer. Sua lua de mel com Aina foi uma prova disso. Como o mundo poderia ser perfeito se eles estivessem constantemente correndo em direção ao seu fim? Não havia nada que pudesse mudar o fato de que a existência estava caminhando para uma reinicialização. Ele pensou em como seria ter um filho e se perguntou se deveria fazer algo parecido com o que seu pai havia feito por ele, registrando cada momento em que estava acordado, só para garantir, caso o pior, ou até mesmo o inevitável acontecesse. Seus dedos percorreram as molduras de cristal antes de ele pegar um pano de seda e limpá-las cuidadosamente. Ele colocou os óculos onde pudessem ver suas mãos e então voltou ao dicionário. Finalmente sua mente olhou para as 3 lições finais. O valor da complexidade, o valor da simplicidade, o valor do eu. Ele ouviu cada uma dessas lições com atenção, dedicando um tempo para atender aos requisitos que elas exigiam, verificando cada detalhe antes de finalmente passar para a próxima. Ele passou por elas rapidamente, quase rápido demais. Ou melhor, ele sentiu que era rápido demais porque ele teria preferido ouvir por um pouco mais de tempo. Não era que as lições desapareceriam, elas ainda estariam lá. Em vez disso, era que com sua mente no momento em que ele repassava algo, isso praticamente deixaria de existir. Tornar-se-ia uma lembrança perfeita em sua mente, idêntica à original em todos os aspectos, formas e tamanhos. Depois que terminasse, ele não seria mais capaz de formar novas memórias sobre seu pai. Diferentemente de um humano normal, ele não podia simplesmente esperar até que tempo suficiente passasse, esperando que ele esquecesse o suficiente daquilo para que assistir de novo parecesse novo. Era isso. Era tudo que sobraria de seu pai neste mundo. O último impacto que ele poderia causar. Leonel ouvia e observava seu pai fazer piadas e compartilhar conhecimento, alternando entre um homem peculiar e um general de punho de ferro, sem perder o menor resquício de dignidade. Eu só toquei levemente neste nível, mas acredito que ele existe como um todo, todo para si mesmo. Se o grau de vida representa dar uma vida de tesouro, então o grau de si mesmo representa dar uma vida de tesouro enraizada não em si mesmo, mas em você. Parece uma regressão, mas a vida é imprevisível. Você não pode controlar o que algo que você criou pode se tornar ou o que ele escolhe ser. O que foi criado uma vez nunca pode ser verdadeiramente recriado, ele só pode existir como algo próprio. Capítulo 2595. O que foi criado uma vez nunca poderá ser verdadeiramente recriado. Era um conjunto de palavras, uma frase, uma sentença, uma facada no coração de Leonel. Ele podia sentir vagamente o que seu pai estava tentando dizer. O caminho da autocriação pode ser tanto a iluminação de seu pai quanto uma lição. Talvez se sua força dos sonhos fosse a mesma, ele poderia ter descartado. Mas agora parecia que um último prego estava sendo pregado em um caixão. Fosse o seu ou do pai, Leonel mal tinha os meios para perceber a diferença. A diferença realmente importava? Não deveria ser verdade. Como a vida não poderia ser reproduzível, Anastasia não poderia copiar seus métodos e refazer tesouros perfeitos com base em seu modelo todas as vezes? Ele não poderia fazer o mesmo com apenas um pouco mais de esforço? Mas ele sabia que era besteira. Ele sabia que seus próprios pensamentos eram ridículos. Toda vez que ele pegava um minério, ele tinha um conjunto diferente de características. Parte da habilidade de um criador da vida era que eles podiam ler e reagir a qualquer material que tivessem dando vida a eles. Mas 2 tesouros grau de vida nunca poderiam ser idênticos.
Toda vez que um era criado, ele teria sua própria existência única, seu próprio caminho único a seguir. Mesmo que fosse apenas um desvio menor, era um desvio, no entanto. Seu pai tomou um novo caminho, desviando-se do caminho usual da vida e criando o caminho da autocriação, onde o artesão impunha sua vontade a um tesouro e o forçava a se moldar ao caminho escolhido. Foi um golpe de gênio, não menos fantástico do que a criação de destruição final? E ainda assim, Leonel mal conseguia ver a beleza nisso. Ele encarou uma parede oposta a ele, seus olhos um tanto vagos. Suas íris violeta claras tinham perdido tanto de sua cor que pareciam listras de diferentes tons de cinza em vez de sua cor quase rosa usual. Foi engraçado. Leonel sentiu uma grande quantidade de pavor existencial quando viu quão levianamente as vidas dos outros podiam ser usadas e desperdiçadas. A tábua de prata, ou agora a tábua da vida, era como algo que pesava constantemente em sua alma. Por que ele conseguiu trazer todas aquelas pessoas da zona do coração valente de volta? Por que ele conseguiu trazer seus irmãos de volta? Ele apostou que poderia até usar esta tábua para ressuscitar especialistas da nona dimensão por capricho, se quisesse. Na verdade, se não fosse pelo fato de a alma de Clarence ter se espalhado, ele provavelmente poderia tê-lo trazido de volta também, apenas em troca de alguns recursos. Tecnicamente fazia sentido. Quando todos estavam por perto, brincando de Deus, o que era tão difícil em recriar a vida humana? Até mesmo as pessoas do verso dimensional como Eira tinham sido capazes de criar clones perfeitos do corpo humano. Então o que as pessoas que se chamavam de deuses poderiam fazer? Na verdade, as existências da nona dimensão eram quase literalmente imortais. Por que a vida não seria um assunto frívolo para elas? E ainda assim, de alguma forma, a vida também parecia tão frágil. Ele estava ficando tão poderoso, e ainda assim não conseguia nem trazer seu próprio pai de volta à vida. Ele teve que assistir enquanto sua esposa soluçava sobre sua mãe, completamente incapaz de trazê-la de volta também. Toda a sua família Morales foi exterminada, e ainda assim ele não tinha nenhum método de ressuscitá-los. Era tudo uma grande brincadeira. Leonel fechou os olhos. Ele odiava essa sensação. Ele realmente odiava. Subconscientemente, ele estendeu a mão tocando os óculos do pai. Eles emitiam um calor familiar, até mesmo um cheiro familiar. Qual era o sentido da vida? Seus pensamentos voltaram às palavras que ele havia falado para Aina. Ele disse a ela que a única moralidade à qual ela estava vinculada era aquela ligada às pessoas que ela amava e nada mais. Todo o resto era muito complicado de decifrar, muito problemático de analisar. Provavelmente não havia uma grande resposta. Ele provavelmente nunca encontraria uma resposta que pudesse satisfazer sua mente, não do jeito que ela funcionava. Mas ele ainda era muito humano. Então por que não ser humano? Os olhos de Leonel se abriram, ligeiramente vermelhos, mas mais focados. O alto, impondo sua vontade ao mundo. Eu gosto bastante disso. No entanto, isso é assunto para outro dia. Primeiro, complexidade. A mente de Leonel mudou de pensamentos de pavor para um foco em fazer o caminho de seu pai brilhar. Se ele quisesse realmente compreender o alto, então ele primeiro teria que entender as extremidades da complexidade. A complexidade se referia a uma profundidade incrível de crafting, uma onde se controlava os parâmetros de seu craft até mesmo na estrutura molecular. Em vez de depender do macro, a pessoa se tornaria muito micro. Este era o nível em que a chave para o limpeza dimensional verse estava. No entanto, mesmo essa chave tinha sido apenas uma pequena amostra desse mundo de complexidade. Desde o início do crafting, Leonel aprendeu que quanto mais partes um craft tivesse, melhor ele seria. Isso era apenas pegar essa filosofia e estendê-la ao extremo. Alcançar um nível profundo de compreensão nesta fase lhe permitiria criar a armadura divina que ele tinha em mente, mas apenas em parte. No entanto, o alto era algo que deixava Leonel impressionado. Isso porque combinava com seus pensamentos tão incrivelmente bem que ele sentia como se seu pai estivesse lendo sua mente. A armadura divina que ele queria criar era algo que ele queria sentir muito mais como uma extensão de si mesmo, era viva, respirando. Mas o grau de vida sozinho não era o suficiente para realizar isso. Ele precisava de algo mais profundo. E agora a resposta estava bem diante dele. Leonel começou com um pedaço do que parecia aço escovado. Ele fechou os olhos e seus dedos começaram a se mover com rapidez relâmpago enquanto Tolliver se movia para envolvê-lo. Se alguém pudesse ver a estrutura molecular do pedaço de metal, ficaria muito impressionado. Isso porque Leonel estava usando os próprios átomos para desenhar força e artes. Capítulo 2596. Aina de repente era o centro das atenções. Só o ato de entregar a chave a ela foi o suficiente para causar isso, sem falar no fato de Leonel tê-la beijado na testa. Essa ação parecia ser como se Leonel estivesse deixando bem claro o tipo de relacionamento que eles tinham. Havia muito poucos aqui que sabiam sobre o que aconteceu no plano dos sonhos verdadeiros. No entanto, aqueles que sabiam entenderam quem era Aina imediatamente. O problema era que, eles ainda não entendiam por quê. Leonel não era um tolo, ou pelo menos, não deveria ser. Poderia seu sucesso no plano do sonho verdadeiro ser realmente sorte? Ninguém acreditaria nisso. Poderia ser então que algumas de suas outras hipóteses estivessem realmente corretas? Muitos achavam que simplesmente não havia como Leonel ter sucesso do jeito que teve. Eles assistiram ao evento do começo ao fim, mas algo parecia estranho. Leonel tinha muito controle sobre a situação, ele parecia ter muita sorte, sua tomada de decisão era muito perfeita. Eles se perguntavam se havia algum mecanismo oculto na tábua da vida que eles não conheciam. Ou talvez se Leonel tivesse trazido do pavilhão um tesouro há muito esquecido das bestas do deus da criação para garantir sua vitória.
Essas possibilidades eram muito possíveis, e eles estavam muito mais dispostos a acreditar nisso do que em qualquer outra coisa. Olhando para Aina agora, ela era realmente extraordinariamente linda, no mesmo nível dos melhores dos espirituais de sangue puro. Na verdade, eles podiam até ver vagamente o que Leonel estava tão ousadamente desprezando um coruja por ela. No entanto, nada mais parecia ser especial. Ela estava na 7ª dimensão, mas quase todo mundo aqui também estava. Na verdade, pelo que eles podiam sentir, dadas as flutuações especiais que ela estava emitindo, sua alma estava até mesmo amarrada ao seu corpo. Isso não era uma surpresa, esse era o caso de todos os humanos. O problema era que os humanos que conseguiram se libertar daquele molde todos conseguiram separar os dois em algum momento ou outro. Até Leonel claramente conseguiu, mas sua esposa não. Será que ela conseguiria passar pelas preliminares? Quanto mais a observavam, mais confusos ficavam, até que viram a tatuagem em volta do dedo dela e de repente entenderam. Leonel tinha perdido o juízo. A explicação perfeita estava bem diante deles e eles nem tinham percebido. Ela explicava tudo. Ligações de alma eram excepcionalmente raros, mas todos sabiam o que eles representavam. Eles só podiam se formar quando duas pessoas tinham confiança perfeita e imaculada uma na outra. Havia mais de uma tragédia cercando os destinos daqueles com ligações de alma. Aqueles com eles não conseguiam ser objetivos um com o outro. Por definição, eles estavam tão apaixonados que tudo era sol e arco-íris. Não havia quase espaço para lógica quando se tratava da existência da outra pessoa. O fato de Leonel desprezar os corujas tão ferozmente fazia ainda mais sentido agora, e o fato de ele fazer tudo isso, aparentemente tomando atitudes tão tolas uma após a outra, quase fazia sentido. Lumina bufou de repente. Nada além de lixo. Suas asas ilusórias se abriram e ela desapareceu de repente, movendo-se tão rápido que a maioria nem conseguia ver em que direção ela estava. Ninguém percebeu, porém, que as pupilas de Aina a seguiram calmamente para longe antes de se recuperarem como se nunca tivessem se movido. Aina sentiu um puxão em seu braço e Yuri começou a puxá-la para longe, com Savai preocupado seguindo-os. Os dois irmãos se entreolharam. Zefir tinha um olhar cúmplice. Espero que você entenda agora. Não faça nada estúpido. Ok, eu entendo. Eles são loucos. Mas isso só piora a situação para eles. Zefir não respondeu às palavras do irmão. Tudo que ele conseguia lembrar era do movimento de Leonel e da devastação que ele deixou em seu rastro. Como uma existência da 5ª dimensão poderia exibir esse nível de força? A menos que ele fosse um semideus? O que está acontecendo? Yuri fazia de tudo para não entrar em pânico, mas sentia como se seu cabelo estivesse pegando fogo. Teria sido bem fácil colocar Leonel e Aina sob o guarda-chuva deles antes, ou assim ela pensava, mas agora simplesmente não havia jeito. Era como se eles tivessem se jogado em uma fogueira. Aina sorriu. Você não precisa se preocupar tanto. Você já viu Leonel fracassar? Yuri abriu a boca para responder, mas então franziu a testa. Uma parte dela queria dizer que aquilo era o verso dimensional, mas este era o mundo real. No entanto, ela não tinha estômago para isso. Naquela época, ela achava que as coisas que ele fazia eram igualmente impossíveis. O verso dimensional que ela menosprezava agora era seu mundo inteiro naquela época. Mesmo que ela tivesse um novo quadro de referência agora, isso não tornava as coisas daquela época menos impressionantes. Mas Aina, você morreu. Yuri disse, segurando as mãos de Aina com tanta força que elas poderiam perder toda a circulação sanguínea. Aina sorriu um pouco amargamente e compreensivamente. Eu morri, porque não o escutei, ela disse suavemente. Aina ainda conseguia se lembrar da fúria absoluta nos olhos de Leonel naquela época. Ele disse para ela voltar, mas ela não ouviu. Ela conseguia sentir que naquela época, ele quase disse palavras das quais poderia ter se arrependido por uma vida inteira, de tão furioso que ele ficou com a decisão dela. Leonel e ela passaram por muitos altos e baixos, mas ele nunca ficou realmente bravo com ela. Mesmo depois do término, suas palavras cruéis não foram por despeito, foram por indiferença. Mas naquele dia, ele estava realmente bravo com ela. Ela podia sentir isso quase visceralmente. Não foi a decisão dela que o enfureceu, mas a razão pela qual, porque ela pensou que poderia protegê-lo, mas em um nível mais profundo do que isso, porque ela não confiava nele. Agora mesmo, ela escolheu confiar. Capítulo 2597. Ninguém se preocupou em tentar recuperar a chave de Aina. Eles estavam todos cientes de que Leonel ainda estava aqui em alguma capacidade, e qualquer método que ele estivesse usando para evitar ser banido definitivamente funcionaria novamente na chave. Quanto àqueles que sentiam que eram poderosos o suficiente para enfrentar Leonel, eles não se importavam em quais mãos a 10ª chave estava. No que lhes dizia respeito, o conselho era apenas um tigre de papel glorificado e eles já haviam realizado os desejos de suas várias famílias, impérios e poderes. O resto se resolveria muito em breve, pois as preliminares já estavam prestes a começar. Quando chegou o dia, os teletransportes começaram em lotes. O torneio seria projetado nos céus da cidade, assim como da grande estela que os teletransportou para cá em primeiro lugar. Os participantes não teriam que ir a lugar nenhum e seriam arrancados da cidade por capricho. Quando fosse a vez deles de ir, eles seriam alertados e alguns segundos se passariam antes de serem teletransportados à força para a arena. Como eram as preliminares e havia literalmente trilhões de participantes, muitas batalhas aconteceriam ao mesmo tempo. Por mais que esses poderes gostariam que fosse diferente, o Reunião dos Reinos permaneceu o mais objetivo possível. Em vez de partidas com regras complicadas e coisas do tipo, haveria batalhas simples. Nas preliminares, seriam 3 batalhas. Era preciso vencer apenas uma para passar para a próxima fase. Aqueles que vencessem na primeira ou segunda batalha não precisariam de uma segunda ou terceira batalha e seriam considerados aprovados.
Mesmo a essa altura, Yuri ainda não tinha se acalmado. Para ela, as palavras de Aina sobre como ela só tinha morrido porque não deu ouvidos a Leonel soavam quase psicóticas. No entanto, quando Aina disse a ela que perderia suas 2 primeiras lutas de propósito, ela quase desmaiou. Por que você faria isso? Porque isso decide a semeadura, disse Aina como se fosse algo natural. É por isso que você deve tentar vencer o mais rápido possível. Mas então eu enfrentarei oponentes que são muito fracos. Qual seria a graça nisso? Yuri quase arrancou os cabelos. Este era um torneio que decidiria quais mundos seriam efetivamente genocidados. Este não era um momento para lazer e diversão. Savai, por favor, tente. Yuri sentiu como se estivesse perdendo a cabeça. Aina, você? Savai começou. Aina apenas sorriu, fazendo Savai suspirar. Já tentei explicar. Aina deu de ombros eventualmente. Já que você não acredita em mim, por que não assiste? Aina? Yuri, Savai a puxou de volta, balançando a cabeça. Você ainda não percebeu? Yuri estava muito ocupada se preocupando com Aina que ela nem entendeu o que Savai estava dizendo. Ela até pensou por um momento que Savai estava se referindo a Aina ficando louca. Percebeu o quê? Que não há outros humanos aqui, disse Savai incisivamente. Os olhos de Yuri se arregalaram, então ela olhou para Aina. Só havia 2 maneiras de sobreviver. A primeira era ter 10% da sua população de gênios passando nas preliminares, e a segunda, você quer chegar às finais? Yuri disse. Mas, o sangue dela estava subindo a cabeça. O problema não era apenas chegar às finais, mas se Aina queria a melhor chance, por que ela estava dificultando seu caminho? Só havia uma chance para isso, e Leonel já tinha sido removido. O que esses dois estavam pensando? Naquele momento, um relógio apareceu diante de todos eles. Parece que em breve será a nossa vez, disse Aina. Então eles desapareceram. Assim como ela disse, Aina desistiu diretamente do primeiro e do segundo rounds, sem sequer levantar um dedo para lutar. Aqueles que estavam prestando atenção especial ao que estava acontecendo ficaram completamente perplexos. A reunião dos reinos foi originalmente concebida para ser uma reunião amigável, então, é claro, havia muitas regras de misericórdia e coisas do tipo incluídas. Alguém poderia desistir simplesmente dizendo que queria, e se alguém fosse empurrado para fora da arena, a partida também terminaria. No entanto, a arena para batalhas dessa escala era medida na ordem de centenas de quilômetros. Mesmo assim, nada disso fez o que Aina estava fazendo fazer mais sentido. Os superiores ficaram ainda mais confusos. Por que fazer tudo isso só para perder? E então veio a terceira partida de Aina. Ela estava no terreno da arena. Os grandes ladrilhos brancos que a compunham a faziam parecer particularmente delicada e pequena, apesar de ser uma mulher com mais de 1,80 metros de altura. Na frente dela, um oponente apareceu. Era um membro da raça besta. Na verdade, coincidentemente, era um leão também. Era menor do que o que Leonel havia matado, com apenas cerca de 3 metros de altura, mas parecia mais esbelto e muito mais rápido. O leão besta pensou que talvez estivesse com sorte. Todos já tinham visto que Aina havia desistido não apenas uma, mas 2 vezes. Seu mundo era onde, se tivessem um pouco de azar, poderiam estar 1 ou 2 fios abaixo da marca de 10%. Ele definitivamente teria uma vitória fácil se pudesse conseguir uma. Mas mesmo depois que um juiz ilusório deu o sinal para a partida começar, Aina não se moveu, nem disse nada. Ela apenas ficou ali, aparentemente esperando por algo. A besta-leão percebeu então que não haveria vitória fácil. Por alguma razão, essa mulher decidiu de repente que queria lutar. Ele se agachou e um rosnado baixo saiu de sua boca enquanto ele mostrava os dentes. Bang! De repente ele acelerou para frente, raios brilhando enquanto ele aparecia diante de Aina em um instante. A batalha parecia ter acabado, e mesmo assim Aina de repente estendeu a mão, agarrando o focinho do leão e jogando-o no chão. Estrondo. As peças indestrutíveis racharam, e o crânio do leão foi transformado em uma pilha de mingau. Capítulo 2598. Aina saiu de um portal que apareceu. Seu cabelo nem parecia estar desgrenhado pelo encontro, e sua calma era inigualável. Houve um tipo denso de silêncio que tomou conta daqueles que estavam assistindo. Eles esperavam um pouco que tal coisa tivesse que acontecer, mas não esperavam que acabasse assim. Havia uma boa quantidade de participantes fracos, como teria que haver nesse tipo de situação. O problema era que os leões bestas definitivamente não eram um deles. Aquele que Aina lutou em particular foi apenas em sua segunda batalha depois de correr para um oponente particularmente difícil na primeira vez. Embora ele provavelmente não tivesse ido muito além do segundo round, não havia dúvida de que ele tinha força para passar pelas preliminares, no mínimo. E ainda assim, bastou um único golpe. Era difícil até mesmo chamar de golpe. Parecia mais um tapinha na cabeça, uma única inclinação rápida da palma para baixo, e então a batalha acabou. Houve outras batalhas que terminaram em apenas um golpe também. Mas o fato é que Aina havia desistido 2 vezes, aparentemente de propósito, apenas para agora irromper com tanta força. Parecia uma mensagem. Não, era mais uma mensagem, uma que se sobrepunha ao que Leonel já havia feito. Como se eles tivessem vindo aqui não para se curvar e se esforçar pela esperança de salvar o último bastião da raça humana, mas sim para serem eles mesmos esse último bastião. Alguém com uma alma fundida com seu corpo era capaz de lidar com alguém com uma alma separada com nada mais que uma força avassaladora. Ela não usou forças, não usou nenhuma técnica, ela nem parecia ter se esforçado ao máximo. Foi apenas uma vitória única, esmagadora e esmagadora. Em uma sala isolada, um grupo de 9 se reuniu. Não era muito difícil adivinhar que esses 9 eram os que restaram dos 10 membros originais do conselho. Eles olharam para o céu, observando a batalha com olhos semicerrados. Esse deveria ser o plano? Eles estão dizendo que ela tem garantia de chegar ao top 100? Isso deveria ser uma piada? Lumina ficou sem palavras.
Era uma ideia que eles tinham pensado, mas era tão ridícula que eles a descartaram imediatamente. Mesmo para os 10, ou melhor, 9 deles, se as coisas dessem um pouco errado, ainda era possível que eles perdessem o top 100. Se eles encontrassem um grupo azarado de inimigos, se fossem pegos em uma batalha contra um inimigo que os enfrentasse perfeitamente, ou mesmo se fossem pegos de surpresa e empurrados para fora da plataforma, todas essas coisas eram possíveis. Embora ainda tenham mais de 90% de chance de chegar ao top 100, nenhum deles foi tão ousado a ponto de dizer que era 100% certo. Mas não só Aina estava basicamente dizendo isso, mas ela tinha perdido propositalmente 2 vezes seguidas, tornando seu caminho para o top 100 várias vezes mais difícil. Era difícil quantificar exatamente por quanto, mas sua classificação agora era objetivamente terrível. Uma superestimação de suas habilidades, Caspian disse levemente, seus olhos meio fechados. Ele parecia completamente desinteressado, as luzes piscantes de sua glabela etérea fazendo parecer que ele estava preso em um sonho completamente diferente do seu. Em um canto, uma familiar espiritual de sangue puro estava sentada. Ela não era outra senão Lyra Coração de Brasa. Enquanto os outros conversavam, seus olhos ainda estavam presos em Aina. Ela realmente não tinha pensado em quem seria a esposa de Leonel, mas ao vê-la agora por algum motivo, ela se sentiu inferior. Não era uma emoção que fizesse sentido. Aina tinha vencido em grande estilo, mas ela também. Não adianta se importar com isso. Não sei por que vocês estão perdendo tempo. Um bocejo veio do lado. Um jovem da raça das nuvens estava reclinado em uma cadeira. Seu rosto mudava constantemente de um aspecto para outro, as nuvens saindo da parte de trás de sua cabeça ondulando como vapor cheio de runas. Não é como se pudéssemos manipular o resultado, já fizemos toda a manipulação que podíamos. Ninguém pode mudar as regras da estela da reunião dos reinos. Vá dormir, ou transar, ou praticar ou algo assim. O zumbido constante está me irritando. Orion se recostou e muitos tiveram um lampejo de raiva diante de suas palavras. No entanto, elas eram razoáveis e havia pouco que pudessem dizer como refutação. E assim a conversa foi encerrada e os dias começaram a passar, até que a próxima rodada começou. Aina se espreguiçou, erguendo as mãos para o céu. Embora a preocupação de Yuri e Savai não tivesse diminuído, eles pelo menos se acalmaram um pouco. No mínimo, a vitória de Aina deu a eles alguma esperança para se agarrarem. Um relógio apareceu diante dela e ela sorriu. Parecia que ela iria lutar novamente. Esperançosamente, quem quer que fosse, seria capaz de lhe dar uma batalha melhor. Aina desapareceu e apareceu dentro de uma arena. Em frente a ela havia uma figura encapuzada praticamente pingando preto. Eles eram magros e altos, com mais de 2 metros de altura. Escondidos dentro do capuz de sua capa, às vezes era possível captar o brilho fraco de 2 olhos verdes brilhantes. A figura balançou de repente e pareceu desaparecer. HM? A sobrancelha de Aina se ergueu. Leonel estava sentado em sua bancada de trabalho, com gotas de suor escorrendo pela testa enquanto se concentrava em apenas um único pedaço de minério. Mudar um minério em nível molecular era fácil. O problema era fazer com que ele mantivesse sua forma depois. Apenas logicamente a estrutura química de um objeto decidia tudo sobre suas propriedades. Mudá-lo casualmente sem consideração por manter sua integridade original, ou compensá-la de alguma forma, era o mesmo que destruir os materiais que ele tinha em mãos. O que era ainda mais interessante do que isso era o fato de que, depois de aprender os métodos de seu pai, ele sentia que havia, na verdade, 2 maneiras de abordar isso. O caminho da vida e o caminho do eu. Capítulo 2599. A figura sombria apareceu diante de Aina, atacando com uma quantidade surpreendente de força. Seus movimentos eram estranhamente bruscos, e seu poder aumentava e depois caía rapidamente, fazendo parecer que ele estava girando uma roleta toda vez que atacava, esperando que caísse em algo bom. Aina ficou imediatamente cautelosa. Ela podia sentir uma força estranha puxando o ar, e parecia que era o próprio destino sendo brincado. Força do tempo? Ela tinha visto algo parecido com o neto de Ush. Isso parecia uma aplicação parecida, mas diferente ainda assim. Esse oponente era perigoso. A existência de pessoas assim provavelmente foi o motivo pelo qual os membros do conselho não ousaram garantir uma classificação entre os 100 primeiros. Este foi apenas o segundo usuário da força do tempo que Aina conheceu em sua vida, e o primeiro com quem ela realmente lutou. De repente, quando o punho estava prestes a pousar em Aina, ela se moveu enquanto ele acelerava. Ela saiu do caminho, suas íris douradas cintilando com uma luz interessante. Ela estava fascinada pelo estilo de batalha. O golpe de agora era provavelmente o terceiro melhor que a figura conseguia fazer. Durante o movimento brusco de seu ataque, Aina sentiu distintamente 2 a mais que eram muito mais fortes, cada um com o dobro da força do último. A clarividência da alma de Aina a puxava e ela parecia agarrar-se vagamente a algo. Essa figura disse Caspian, franzindo a testa. Esse é o índice de habilidade da sorte do sorteio. Quando foi a última vez que esse índice de habilidade apareceu? Quem se importa? Lumina zombou, suas belas feições aparentemente se distorcendo mais e mais ultimamente. Parece que ela vai perder. Eu não esperava que essa farsa acabasse tão rápido. Talvez se ela não tivesse insistido em tentar ser algo maior do que era, ela poderia ter durado um pouco mais. Quem disse? Você não viu a batalha dela antes? Ela é uma bruta. Contra uma bruta, esse tipo de índice de habilidade imprevisível é o melhor contra-ataque. Aina escapou de soco após soco, mas ela estava começando a notar algo. Quanto mais eles lutavam, mais imprevisível o índice de habilidade da figura se tornava. Mas isso não era porque ele estava oscilando entre diferentes modos mais rapidamente, mas sim porque possibilidades cada vez mais fortes estavam aparecendo. Se antes do primeiro golpe o escorregão de Aina era o terceiro melhor que a figura conseguia fazer, agora era apenas o quinto. Agora o sexto. Ela murmurou para si mesma. Aina pensou em atacar, mas havia 2 coisas que a impediam naquele momento. O
O primeiro foi o curioso puxão de sua clarividência, mas o segundo, embora menos importante para ela no geral, era provavelmente o assunto mais urgente dada a batalha. O índice de habilidade também funcionou com ela. Agora mesmo, ela estava usando sua clarividência corporal para cronometrar suas esquivas para corresponder a quando sua velocidade era maior. Mas conforme o tempo passava e o homem ganhava possibilidades mais fortes, ela parecia melhorar no reverso. Os intervalos estavam se tornando mais rápidos e difíceis de cronometrar e ao mesmo tempo, havia cada vez mais possibilidades em que sua força despencava repentinamente, mais 3 possibilidades para ser exato, exatamente o mesmo número do homem. Quanto mais isso durasse, mais distorcido ficaria e mais difícil seria para ela realmente encontrar um caminho para a vitória. Isso é estranho, Aina pensou consigo mesma. Normalmente eu já teria conseguido. Esse índice de habilidade está afetando o meu ao mesmo tempo? Ela percebeu que esse devia ser o caso. Que habilidade forte. Parecia que havia uma razão para a força do tempo ser tão rara. Bum! Os passos de Aina vacilaram por apenas um momento quando um punho que ela mal desviou roçou sua bochecha, carregando uma grande quantidade de impulso. Este foi, mais uma vez, o terceiro ataque mais forte que o homem conseguiu lançar, mas também foi 8 vezes mais forte que o último. O ar se partiu e retumbou sob o punho. Oh! Aina disse de repente um brilho apareceu ao redor dela enquanto fios de seu cabelo dançavam ao vento, muitos deles se soltando como folhas quebradas. Uma marca levemente vermelha apareceu em sua bochecha, mas não houve sangramento, pelo menos não imediatamente. Aina estendeu a mão para o lado e um machado de batalha apareceu. Ele brilhava com vermelho e dourado, fazendo o espaço se dobrar e torcer sob sua presença. Ele reagiu à sua força de arma, rugindo com vida. Seu pulso se torceu e o machado de batalha girou, seu braço de haste se curvando sob sua força enquanto ela cortava as telhas sob seus pés e subia em direção ao queixo do homem. A velocidade era variável e irregular, sacudindo o ar muito parecido com o homem. Era difícil dizer se isso era obra da própria Aina ou se era o impacto do índice de habilidade do homem. O homem arqueou as costas e se afastou o mais rápido que pôde. Seu queixo foi levemente cortado e um jato de sangue voou no ar como uma linha afiada cortando os céus. Ele se recuperou rapidamente rolando os dados novamente e usando-os para se recuperar. Então, ele desencadeou um ataque ainda mais febril. Os dois lutaram para frente e para trás, com o homem se esquivando o melhor que podia. Aina parecia tranquila, empunhando seu machado com apenas uma mão. No entanto, se alguém olhasse dentro de seu corpo, seu próprio sangue estava pulsando como um coração, mudando as pressões por capricho e alternando entre os graus de força vital. Ela controlava seu corpo de mais maneiras do que apenas escolher um local para atacar e então executar. Lentamente, o estilo se tornou mais e mais fluido, avançando em uma velocidade cada vez mais rápida. O homem estava completamente sobrecarregado. Ele fez de tudo, até mesmo mantendo distância e disparando seus punhos com nada mais do que seus poderes máximos. De alguma forma, Aina estava contrariando completamente seu índice de habilidade e seus movimentos perderam completamente a instabilidade. De repente, o homem congelou e perdeu o equilíbrio. Ele escorregou e caiu da arena. Capítulo 2600. Aina ficou no meio, um pouco irritada. Um praticante da força do tempo era usado para dar conta de 1 milhão de coisas diferentes ao mesmo tempo. Além dos praticantes da força dos sonhos, eles provavelmente eram os melhores nesse quesito. Na verdade, provavelmente era mais próximo do que parecia e havia uma tonelada de sobreposição. Mas esse homem realmente esqueceu que eles estavam no meio de uma arena. Ela tinha até mesmo usado uma mão em uma tentativa de prolongar a luta, já que ela definitivamente tinha feito anos de progresso em alguns segundos agora. Seria difícil replicar essas circunstâncias em outro lugar. Ela balançou a cabeça e desapareceu, deixando o mundo em silêncio. O assunto inteiro foi recontextualizado em suas mentes. Eles perceberam que Aina não parecia ter lutado nem desde o começo. Além de um uso superficial, ela realmente não confiava em sua força de batalha do machado também. Na verdade, só tinha sido suficiente para eles perceberem que ela era uma soberana. O grupo olhou um para o outro. Até mesmo Orion, o jovem da raça das nuvens, abriu um único olho, dando uma espiada no que estava acontecendo acima. Então, uma pitada de solenidade apareceu entre suas sobrancelhas. Isso, definitivamente não era normal. Eles tinham certeza de que o índice de habilidade do homem estava influenciando Aina também. Então onde estava espasmos? Por que ela parecia não ser afetada? Ela também era uma usuária da força do tempo? Ela a usou para combatê-la? Um soberano de uma força de arma e um usuário da força do tempo? E ainda por cima, carregando aquela força física absolutamente ridícula? O silêncio de alguma forma se tornou mais profundo. Aina apareceu na sala comunal que ela, Yuri e Savai estavam usando, ainda balançando seu machado distraidamente. Agora mesmo, ela não estava realmente usando a força do tempo. Essas pessoas não tinham engenhosidade, e também não sabiam que ela era uma usuária da força sanguínea, então não conseguiam ver. A força de seu corpo dependia inteiramente de quanta força vital ela escolhia injetar em sua força sanguínea. A razão para seu corpo forte era por causa de sua vitalidade quase infinita. Era apenas uma parte natural de ser uma soberana sanguínea. Ela havia contrariado a força do tempo do homem de mudar rapidamente o estado de seu corpo. A força do tempo só podia funcionar em qualquer versão atual dela. Então ela havia escolhido se fortalecer e enfraquecer variavelmente para recuperar sua suavidade usual em combate. No entanto, ela não fez tudo isso apenas para vencer. Com sua clarividência corporal, ela podia sentir claramente as mudanças que a força do tempo estava fazendo nela. Ela podia reagir exatamente quando deveria atacar, ainda melhor do que o próprio homem que estava confiando parcialmente em um rolar de dados. Se ela quisesse apenas vencer, ela teria escolhido o momento exato em que o índice de habilidade sorte do sorte injetou um poder incalculável nela para brandir seu machado. Obviamente, ela estava atrás de algo diferente.
Primeiro, havia esse novo método de usar a força sanguínea, mas mais importante do que isso, esse tipo de variabilidade na batalha seria um grande negócio. Ela não gostava da instabilidade do estilo de batalha do homem, mas ela podia suavizá-lo, podia variar a velocidade do seu golpe enquanto seu machado já estava no ar apenas controlando o fluxo e refluxo da força sanguínea dele. Mas isso ainda parecia uma questão superficial. Ela queria algo mais profundo. Aquela coisa profunda era o que ela estava perseguindo antes da batalha abruptamente chegar ao fim. E agora ela estava um pouco irritada, incapaz de encontrar aquele sentimento novamente. Sua clarividência era ótima às vezes, mas quando era desencadeada por um item externo em vez de sua própria autorreflexão, era mais difícil de entender. Então, de repente, fez sentido. Durante todo esse tempo, sua clarividência a fez mudar de arma para arma, mudando seu foco repetidamente apenas para compensar uma fraqueza que ela pudesse ter em seu estilo de combate habitual. Ela já havia usado uma espada, uma lança, até mesmo um lenço de seda como arma antes. Provavelmente não havia um único tipo de arma que ela não tivesse experimentado, algumas por períodos mais longos do que outras. Mesmo assim, já fazia um tempo desde a última vez que ela havia experimentado tal compulsão. Ela pensou que era porque ela já havia passado do limite através do qual outras armas poderiam ajudá-la a melhorar. Afinal, ela já havia usado todas elas. A menos que sua clarividência quisesse que ela se inclinasse ainda mais para isso. Não apenas usando seu entendimento de outras armas para reforçar suas fraquezas, mas também tornando as forças. Ela ainda balançava seu machado com uma única mão, carregando seu peso do tamanho de uma montanha como se não fosse nada. De repente, ela imaginou que era uma espada fina e seu golpe casual pareceu se tornar ainda mais rápido e ágil. Ela imaginou uma lança e ela se tornou rígida e territorial, formando um domínio que outros não poderiam cruzar sem medo de morrer. Ela imaginou um lenço de seda e o braço de vara pareceu perder todo o senso de rigidez que tinha acabado de ganhar. Não era nada mais do que uma ilusão, e ainda assim era inegável que o braço de vara se movia com a maior fluidez, atacando em ângulos que não deveriam ser possíveis. Aina não pareceu perceber que havia outros observando-a. Sua força do machado de batalha surgiu, subindo para o estado de vida médio e então para o estado de vida superior. Ela passou a entender a mesma coisa que Leonel, mas em um nível ainda mais profundo. As forças de armas eram apenas extensões das pessoas que as criaram. O que ela queria que seu machado fosse, seria. Marcas de lâmina irromperam e cobriram a sala, mas não deixaram sequer uma marca visível. Ela bateu a coronha de seu machado de batalha no chão, com um sorriso gentil no rosto. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.